Amém? Boa noite, graça e paz. Amém. Você trouxe seu caderno? Melhor dizendo, você trouxe seu coração está aqui? Está aqui? Eu falei para vocês, da última vez que eu estive aqui com vocês, que eu acho que faz bastante tempo, que a importância que nós temos que dar quando nós nos dirigimos, não só à casa do Senhor, pode tomar seu assento, mas também quando nós vivemos a nossa vida de devoção para com Deus, o maior segredo que nós podemos encontrar nessa vida é nós vivermos com o coração. Do coração ele procede a fonte da água da vida. Diaconisa, pode sentar, tá bom? Pode ficar em intercessão sentadinha hoje, tá bom? Pode sentar também. Nossa diaconisa, eu peço que vocês fiquem em intercessão, mas sentadinha, tá bom? Amém. Nossa vida de devoção com Deus, o segredo está no nosso coração, né? Você sabe que não são todos os dias que nós acordamos bem, não são todos os dias que nós viemos com tanta disposição assim para a casa de Deus, e isso faz parte porque nós estamos em um corpo que ele está se dirigindo para a morte. Então esse corpo ele nos dificulta, essa carne ela nos dificulta em nós vivermos aquilo que nós deveríamos buscar com mais intensidade ainda, nós encontramos dificuldade. Por isso que o Senhor, a forma de nós amarmos Ele é com a nossa força, né? Você tem que amar a Deus com a sua força. Porque se você buscar a Deus somente com o seu entendimento ou com a sua razão, dificilmente você vai encontrar uma plenitude ainda nessa terra de comunhão com Deus, né? Dificilmente você vai vir para a casa de Deus e vai encontrar aqui um grande motivo de você dar um verdadeiro culto a Ele. Nós podemos vir para cá e ficar apenas como um ato de religiosidade, né? A qual nós acabamos adquirindo pela cultura que nós aprendemos de como nós cultuamos a Deus, né? Vindo para a casa dele, dias de culto, mas Deus ele tem muito mais do que isso para nos oferecer, amém? Mas o segredo ele sempre está no coração. Quando nós oramos, nós temos que orar com o coração. O nosso coração ele revela ao nosso entendimento os segredos que estão no coração ou na mente de Deus. Mas isso não pode começar no âmbito da nossa mente. Quando você está no âmbito da sua mente, quando nós ficamos no âmbito da nossa mente, nós encontramos N defeitos, N motivos que às vezes nos desmotivam de nós vivermos uma vida de plenitude de confiança na bondade de Deus. Não é verdade? Às vezes quando nós vamos orar, que nós entramos no âmbito da nossa mente, ali a gente encontra grandes obstáculos, desafios, né? Uma grande dificuldade de concentração ao Pai. Nós acabamos pensando em inúmeras coisas que não tem nada a ver com o que pode nos levar diante do trono da graça. Então, toda vez que nós vamos orar, você tem que exercitar em colocar o seu coração numa disposição de oração e devoção a Deus, certo? Quando você for orar, que você vê que você está com uma grande dificuldade, todos nós encontramos essa dificuldade, como eu falei, nós estamos em um processo, né? Quando você encontrar essa dificuldade, não desanime e pare. Não, mas busque uma intenção do seu coração, busque impulsionar o seu coração em oração. Certo, às vezes você vai ter que ficar mais ali em adoração ao Senhor, mas a sua mente vai dizer para você que você está cansado, que você não está motivado, que você não está sentindo nada, e etc. Todas essas coisas, amém, não é verdade? Então, aí você tem que buscar no seu coração, busque no seu coração a força de adoração. Você vai buscar no seu coração, você vai encontrar um conflito, uma guerra dentro de si. Dentro do seu coração você vai conseguir encontrar uma razão para adorar o Pai, mas dentro da sua mente, às vezes você vai encontrar N dificuldades e você fica nesse conflito. Mas se você permanecer em fidelidade, buscando o Senhor com o seu coração, é no momento que nós encontramos Ele se permite ser encontrado por nós. E neste momento, a nossa mente ela é tomada pela influência do Espírito Santo, porque nós batalhamos com força para encontrar este lugar de comunhão, amém? Então, se a gente se render ao que a nossa mente diz, dificilmente nós vamos cumprir a nossa caminhada de fé nessa terra. Você concorda comigo? Então, se você vir ao culto, ficar com a sua mente, dificilmente você vai encontrar o que você deveria encontrar aqui. Nós viemos aqui para cultuar, não para ser cultuados. A cultura leva muitos a ser cultuados. Imagine só a igreja primitiva se ela fosse para esse padrão. Ela não teria o sucesso que ela teve no seu início. Imagine só se as igrejas perseguidas, a exemplo, a igreja da China, a igreja que nós estamos vendo agora da Nigéria, que teve uma intensificação da perseguição aos cristãos, imagine só se eles fossem cultuar, né, serem cultuados, na verdade, se eles vivessem no âmbito da mente. A primeira coisa que eles falariam é que eles não iriam para a igreja porque lá eles poderiam ser mortos. Certo?
O acúmulo de informações que nós temos hoje, exemplo, o dia de hoje. Hoje o Rio de Janeiro está um caos. Então, quando você entra, seja na internet ou nos meios de comunicações que nós temos, a sua mente ela vai ser bombardeada de informações negativas. Não que a gente tenha que fugir da responsabilidade. Inclusive, o pastor Marcos Paulo fez muito bem em deixar um comunicado lá no nosso grupo, que aqueles que moram em locais de risco, que passariam, né, por zonas de perigo, era bom ficar em casa, porque também exige uma vigilância da nossa parte, ok? Mas a gente também não pode ficar preso a isso, certo? Porque imagine só quando começar a verdadeira perseguição e nós falarmos que nós não vamos buscar porque nós estamos sendo perseguidos. Nós vamos negar a fé. Os mártires, eles foram mártires porque eles não negaram a fé em troca de guardar a própria vida deles. E isso, deixando bem claro, isso não remove a nossa prudência, o nosso cuidado, a nossa responsabilidade, certo? Mas a gente não pode viver por esse âmbito da mente. A nossa mente ela é bombardeada de informações e praticamente 90% dessas informações, nos dias de hoje, são informações negativas. Se você ligar um jornal, você coloca num jornal hoje, se tiver informações positivas, não tem audiência. Você coloca lá, houve uma grande colheita de almas, nós tivemos um grande doações de alimentos para dar aos pobres. Ninguém vai dar atenção. Agora coloca lá, a cabeça do cristão foi decapitada. A audiência bate lá em cima. O número de homicídios, de estupro, enfim, está aumentando. A audiência bate lá em cima. Porque, inclusive, isso é um dos intuitos de Satanás, é normalizar aquilo que é mal. Eu lembro na minha infância, quando eu via uma pessoa morta, que tinha homicídio, né? Infelizmente existe essa prática, infelizmente, e a gente às vezes acaba se deparando com essas cenas lamentáveis, eu nem dormia direito. Era um terror. Hoje se vê pessoas mortas e parece que é normal. Vê uma pessoa acabou de morrer ali, levou tantos tiros, foi esfaqueada, alguma coisa assim, aquela pessoa está ali, parece que é algo que não traz mais tanto impacto assim à nossa consciência, porque o intuito de Satanás é fazer isso, é normalizar. É normalizar, para que o pecado ele se torne cada vez mais do que? Aceito, inofensivo. Esse é o intuito por trás dessas mensagens subliminares, a qual a nossa rede de transmissão, de telecomunicação, ela traz. Amém? Vocês concordam? Então, o que nós podemos evitar de assistir certas coisas é bom evitar. Acumula a sua mente de coisas que são do alto, pensar nas coisas que são do alto. Agora, se nós ficamos nos acumulando, é bom, às vezes, você ficar inteirado do que está acontecendo. Exemplo, política. O cristão ele não pode se apartar das informações da política, até porque é de responsabilidade nossa orar pelos políticos. O que está acontecendo no Brasil? O Brasil, nós estamos diante de um grande perigo. Se os cristãos não entrarem na oração em prol da nossa nação, não há nenhuma manifestação ou um governo de outro país capaz de solucionar o que nós estamos vivendo, que nós sabemos que essa luta ela não tem a ver com os padrões humanos, mas ela é diabólica. São guerras de tronos, querendo tomar domínios de territórios. E a nação brasileira está cada vez mais visada pelo mal, pelas promessas que se tem sobre a nossa nação. Amém? Então nós temos que orar. Então informações como essa é bom você adquirir. É bom você ler bons livros do que fala o que é o comunismo, socialismo. Nós temos que saber disso. Nós não podemos ter uma cultura pobre também de conhecimento. Nós temos que ler. Incentivo vocês a ler cada vez mais bons livros para abrir o entendimento. Nosso entendimento ele tem que ser renovado, tem que ser aberto. Nós temos que ser as pessoas mais inteligentes da face da terra. Somos nós, os cristãos. Os judeus, eles são pessoas extremamente sábias, eles entenderam isso. O maior ditado de sabedoria que existe no mundo vem da parte dos judeus. Os maiores livros de sabedoria estão com os judeus. Então a sabedoria ela pertence a nós. Nós temos um livro na Bíblia que fala só sobre sabedoria. Então nós temos que adquirir sabedoria. A sabedoria ela vem através de leitura, conhecimento. Então nós não podemos achar que a falta de a parte espiritual vai vir um download do céu e nós vamos adquirir conhecimento. Não é assim que funciona. Deus ele trabalha com revelação, mas se Ele nos deu uma mente, Ele nos deu uma alma, é porque Ele quer que a gente use essa alma também de uma forma adequada para sermos edificados com as coisas que são sólidas e pode nos edificar dentro do reino de Deus. Amém? Ok? Você trouxe seu caderno? Cadê seu caderno? Nós vamos fazer um combinado. Para entrar no curso de terça-feira,
vai ter que ter materiais obrigatórios, caderno e caneta. Senão não vai entrar. Aí o que nós podemos fazer? Vamos vender ali, que a gente pode ganhar dinheiro. Para que eles não trouxerem, a gente vende para eles. Tá bom? Eu mesmo vou abrir ali uma lojinha de caderno e caneta e marca-texto. Amém? Então vamos lá. Vou tentar ser o mais breve possível com vocês aqui, até para a gente não terminar muito tarde, tá bom? Eu quero falar com um assunto com vocês que seria basicamente uma introdução do que o Senhor tem colocado no meu coração para tratar com vocês aqui. Hoje pela manhã eu estava orando, e num certo momento eu ouvi o Senhor falando sobre isso, e aí na parte da tarde o pastor Marcos Paulo me mandou uma visão que bate exatamente com isso, quando o Senhor mandou sobre os pratos saudáveis e etc, aquelas coisas ali, foi justamente o que eu tinha ouvido pela manhã. Falei, ok, então vamos trabalhar um pouco sobre isso, até porque, assim, infelizmente, a região onde nós estamos aqui, ela não é tão favorável para quem quer ter uma vida saudável. Infelizmente, isso é uma verdade, né? É uma verdade. É muito difícil aqui. Então, mas nós não podemos nos amoldar aos padrões deste mundo, então nós vamos ter que batalhar arduamente para nós cooperarmos com a obra do Espírito Santo em nossas vidas. Amém? Ok, então, eu acredito que hoje aqui a gente pode dar uma introdução referente a isso. E se na próxima terça-feira, se você for da vontade do Senhor, eu queria entrar com vocês mais sobre o assunto sobre jejum. Amém? Eu achei que vocês iam ficar desmotivados quando eu falasse de jejum. Aí fiquei feliz em saber que vocês estão animados para jejuar. Mas, sabia, o melhor jejum, ele se inicia quando você adquire um entendimento aqui. O jejum mais difícil é aquele que nós temos falta de conhecimento. Quando você começa a ter o entendimento da parte fisiológica, do jejum, você fala, cara, por que não é cristão, o exemplo, os europeus, cada vez mais têm entrado no jejum intermitente? Por quê? Porque eles têm um conhecimento. Então, se nós juntarmos o conhecimento da parte biológica mais a parte espiritual, é uma bomba. É uma bomba, é um grande benefício para todos nós. Mas você tem que entender. Por que você padece quando você faz jejum de 3 dias? Por que minha cabeça dói? Por que eu fico enjoado? Por que eu fico irritado? Por que todas aquelas coisas ruins? Você tem que saber o porquê. Às vezes você está pensando, é os principados resistindo ao meu jejum. Não, é o seu corpo mesmo que não está acostumado e está sofrendo. Entendeu? Então tem uma forma correta de nós entrarmos no jejum. O jejum, ele não é só você entrar, você tem um pré-jejum, você tem um jejum e você tem pós-jejum. Então nós temos que saber identificar bem como nós podemos entrar de uma forma que a gente não padeça, até porque o jejum, diferentemente que nós aprendemos aí nos tempos passados, ele não é para nos matar. Ele não é para nos matar. Ele não é isso. O jejum é para nos trazer benefícios, amém? Vou fazer uma pergunta para vocês. Quantos de vocês já teve fome? Levante a mão. Fome. Sério. Você já teve fome, Sofia? Já? Então, vamos lá. Eu não vou dizer que vocês nunca tiveram fome, porque eu não sei do histórico de vida de vocês. Pode ser que, de fato, vocês já tiveram fome, mas eu posso dizer para vocês que é praticamente 99% de chance de vocês nunca ter tido fome. Vocês já tiveram vontade de comer. É diferente de ter fome. Vontade de comer é uma coisa, Adria. Ter fome é outra. Jesus, ele teve... Mas ele teve fome quando? Depois de... Aí Jesus teve fome. Agora, com certeza, Jesus ele teve vontade de comer antes dos 40 dias. Mas após os 40 dias, a Bíblia ela deixa bem claro, e Jesus teve fome. Então, a verdadeira fome é quando todo o recurso que você tem dentro de você, de reserva, de gordura, ela zera o estoque, e ela parte para a sua massa magra. Ok? Aí, neste momento, Sofia, é que começa a ter a verdadeira fome, que se tu não comer, tu morre. Se neste momento você não come, se você passa muito tempo, está aqui o nosso futuro médico, está de acordo comigo? Se sua massa magra começar a ser consumida, aí você pode vir a óbito. Ou seja, quando você entra nesse estado, é que você está com a verdadeira fome. Caso contrário, nós temos vontade de comer. Certo? Está entendido agora? Amém. Então, nós podemos ficar muito tempo aí, se nós fazermos de uma forma correta, nós podemos ficar muito tempo em jejum e sem ter fome, para não ter aquela desculpa, entreguei porque eu estava com fome. Não foi fome, foi outros motivos
que pode ocorrer, é uma resposta que o seu corpo pode dar a certos incômodos e etc., que aí acaba levando a gente a comer. E quando você tiver um jejum, vou deixar claro aqui, estou fazendo um jejum de 7 dias, poxa, no 5º dia, poxa, eu não aguentei. Eu comi aquele bolinho de banana saudável. Pequei. Não, você não pecou. Comeu, volta para o seu jejum de novo. Não tem nada que te proíba você voltar novamente para o seu jejum e completar os seus 7 dias. Certo? Amém? Então, não se sinta condenado. Tem pessoas que se sentem condenadas quando ela quebra o jejum. É lógico que você não pode dar lugar à carne. Não usa da liberdade aqui para dar lugar à libertinagem. Certo? Mas não deixe que essas coisas te condenem. Essa é uma das grandes dificuldades que encontro com as pessoas, às vezes entram em jejum, e aí quando elas, por algum motivo, não suportam concluir o período a qual ela propôs um coração de jejum, ela começa a se condenar. Não sou que condene. Certo? Use de sabedoria. O apóstolo Robson ele fala muito bem sobre isso, que a busca pelo reino dos céus, a busca por Deus, ela tem que ser de uma forma inteligente, proposital. Então nós temos que ser propositais para a gente não dar lugar ao diabo, ele não pegar essas coisas e trazer condenações e desmotivações espirituais. E aí que muitos param de ter práticas, disciplinas espirituais, porque por uma hora que ela não consegue cumprir, vou fazer um propósito de 40 dias de oração no monte. Aí você falha algum dia, daqui a pouco você permite o Satanás trazer condenação para a sua vida. E não é bem assim. Falhou um dia, volta e continua. Volta e continua. Nós estamos num processo de aperfeiçoamento. Não somos perfeitos, estamos num processo de aperfeiçoamento. Certo? E quanto mais você se dedica, eu posso dizer uma coisa para vocês, nós temos o Ministério dos Anjos que vocês conhecem muito bem, quanto mais vocês se dedicam, mais vocês vão ver o auxílio deles no meio das nossas debilidades, eles entram para cooperar. Por exemplo, se você tem dificuldade, você tem muito sono, né? Jesus ele alertou sobre isso, o espírito está pronto, mas a carne está fraca, e ele alerta os seus discípulos, porque os discípulos estavam em oração com Jesus. Imagina a dimensão que estava ali naquele lugar, favorável à oração. Mas só que a carne ela é tão esquisita que ela trouxe sono aos discípulos. Ela trouxe sono. Certo? Agora, se você se entrega ao sono, dificilmente você vai ter a cooperação dos anjos. Agora, mesmo assim, poxa, bispo, eu tenho dificuldade de acordar todo dia 3 horas, e porque eu durmo, quando eu levanto, mesmo assim para levantar, eu acabo dormindo. Continua perseverando e batalhando. Continue perseverando e batalhando. Se você continuar perseverando e batalhando, você pode ter certeza que vai em um momento você, de uma forma assim, visível ou não, ok? Isso não importa. Os anjos eles podem entrar para cooperar contigo, te dar força. Daqui a pouco você vai escutar, você vai estar lá dormindo e você vai escutar Alex. Aí tu fala, que isso? É os anjos. Daqui a pouco, do nada, você leva aquele susto que parece que você está caindo dentro de um buraco. Pum, aí acorda. Você leva um choque, ou todos esses sinais. É os anjos te chamando. Então, se você escutou, você está entrando nessa situação, o anjo está te chamando, aí você também tem que corresponder a ele, porque senão ele vai embora e tu fica no estreito junto com a sua carne. Corresponde ao favor dos anjos, porque senão você perde esse favor. Um exemplo, quantas vezes você já não foi acordado 1 hora exata da madrugada? Alguém já viveu isso? Bispo, por tantos dias, ou sempre, quando dá tal horário, sei lá, 4 horas da manhã, eu sou acordado sem despertador e vou orar. Alguém já passou por isso? Você acha que quem é que faz isso? Agora você começa a dar 4 horas, você, não, vou dormir. Se você voltar a dormir, daqui a pouco você vai ver que você não consegue mais acordar 4 horas. Aquilo que de uma forma sobrenatural você tinha capacidade de sempre acordar, agora você perdeu esse favor. Não é assim que acontece? Alguém já passou por isso? Já passou? Por que você perdeu esse favor? Porque eles foram embora. Eles estão deixando você no estreito para ver se você desperta. Seria mais ou menos, desperta ou tu que dormes. Ele está permitindo você se despertar. Correto? Então vamos lá. Aí se na outra semana, na terça-feira, quando a gente conseguir, aí eu queria entrar com vocês um pouco mais sobre jejum, certo? Mas eu posso dar uma introdução aqui com vocês hoje? Vamos lá que eu tenho poucos minutos. Gênesis 2:7. Abre aqui sua Bíblia rapidinho, Gênesis 2:7. Muito bom estar com vocês aqui de novo. Muito bom. Então vamos lá? Acharam aí Gênesis 2:7? Aí é conta de ensino, ok? Vamos lá com paciência. Tá assim. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra
e lhe soprou nas narinas fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Ok? Na teologia, a teologia ela dá algumas nomenclaturas, né? E essa parte eu acho interessante, para nós entendermos a repartição do ser humano. É chamado de tricotomia. Tricotomia. Correto? Aqui nós estamos vendo justamente no versículo 7 do capítulo 2 de Gênesis, essa formação. Vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui. Então formou o Senhor ao homem. Esse homem aqui, no hebraico, é Adam. Quase Adrian. Adam. Esse homem aqui, que no hebraico é Adam, não está falando do sexo masculino, mas está falando da humanidade. Ok? É homem, mas está falando da humanidade. Então tá. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. A palavra homem com terra no hebraico tem uma semelhança muito grande. Terra é Adama. Então o homem é Adam, que é o Adão que nós conhecemos, correto? E terra é Adama, que significa terra e solo. Então está aqui, vamos pegando aqui essa parte, talvez algum de vocês conheça isso, mas eu quero trabalhar ponto com ponto, já que é culto de ensino, nós temos a liberdade para isso, correto? Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Então isso aqui, nós estamos falando homem e terra, nós estamos falando da formação do homem, dessa carcaça aqui que nós temos, dessa casca que nós temos aqui, ok? Formação do homem. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Tá bom, então Deus forma um homem, soprou o fôlego. O fôlego é nishma, ok, em hebraico, que quer dizer espírito, o espírito do homem, espírito com E minúsculo. Então Deus forma um homem, depois dessa casca aqui, essa parte seria esse corpo que você vê visivelmente, Deus ele sopra o fôlego de vida, esse fôlego é nishma, ou seja, formou o homem, soprou, o espírito do homem está dentro do homem. Certo? E o homem passou a ser alma vivente. Então é aqui que aparece a alma. A formação do corpo com o espírito, a fusão disso se dá a alma, o ser vivente, ok? Nefesh, né, alma, em hebraico nefesh, que é a formação da alma, né? Aquilo que é formado por mente, vontade e emoções, ok? Então aqui está a tricotomia, ela está aqui na Bíblia. Tem algumas religiões filosóficas por aí que eles defendem muita dicotomica, acho que é isso. Alguém já ouviu falar? Não? É isso? Ok? Já ouviu falar? Já ouviu falar? O que eles querem dizer com isso? Eles querem dizer que existe só, eles querem dizer que na verdade que o espírito e a alma é uma coisa só. E não é. Isso é completamente errôneo. Você vê em Lucas 1, 46, 47, o cântico de Maria, o que é que ela diz? Minha alma engrandece o Senhor, uma operação da alma. No versículo 47 ela diz, e o meu espírito se alegra no meu Senhor. Certo? Então funções diferentes. A alma dela está engrandecendo o Senhor e o espírito dela está alegre com o Senhor. Então não tem como essa questão de alma e espírito ser a mesma coisa, isso está completamente errado. Nós teríamos outros versículos para citar também, mas não é o caso aqui. Aqui já dá para nós vermos de uma forma bíblica, que como é tripartidário, você já sabe muito bem disso, mas eu queria trazer um fundamento dentro da Bíblia que vocês anotassem para vocês pegar aqui todo o circuito de que nós vamos entrar aqui. Amém? Ok? Então vamos lá. 1 Tessalonicenses 5, 23. Vou trabalhar com vocês aqui agora nessa parte, a santificação completa do homem. Vimos a formação das três partes do homem, depois da queda. No Novo Testamento, agora estamos nesse trabalho de restauração completa do ser humano. 1 Tessalonicenses 5, 23 é o versículo chave. E o mesmo Deus de paz vos santifique em... Coloca aqui na tela, aqui tem alguém ali em cima? Não?
Eu acho que ele dormiu. Primeira Tessalonicenses 5:23. Vamos lá. Achou aí na sua Bíblia? Vamos ler. Bem provável que você conheça esse versículo, mas vamos lá. Vamos ler. E o mesmo Deus de paz... deixa eu falar com vocês. Sabe o que eu estou falando para vocês lerem na Bíblia? Exemplo. Às vezes que eu estou montando um sermão, geralmente eu monto ele num aparelho. Quando eu leio a passagem bíblica só no aparelho, para montar aquilo, parece que ele não tem a mesma força, a mesma virtude, de quando eu pego a Bíblia e abro a Bíblia para ler. É assim, é um negócio... Eu sou estranho ou todo mundo tem isso também? Então por isso eu estou falando, pega a Bíblia e lê. Nós podemos ler ali, mas como é que eu te ensino? Se você está com a sua Bíblia, pega ela e lê ali. Eu não trouxe minha Bíblia para ler, porque se eu ficasse abrindo todos os versículos aqui, nós ficaríamos um bom tempo. Então, para a gente ganhar tempo aqui, eu estou fazendo isso. Então, vamos lá? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do Senhor, para o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então essa palavra aqui, vos santifique em tudo, tudo, é holoteles. Holoteles, em grego, holoteles, é perfeito, completo em todos os aspectos. Ou aqui começa a pegar para a gente. Então ele está falando da santificação do espírito, da alma e do corpo. Geralmente nós temos mais facilidade de enganjarmos a música da santificação do espírito. Da alma, apesar do processo ser mais longo, mas também a maioria de nós ainda buscamos. Mas quando trata da parte do corpo, é onde nós encontramos a maior dificuldade. Porque o pecado está instalado aonde? No corpo do pecado. Certo? Então aqui é onde nós encontramos mais resistência. E aí uma dificuldade nossa do crente é não encarar resistências, as dificuldades. A gente não gosta de encarar, você não gosta. Às vezes as pessoas elas precisam passar por certas libertações e elas abrem mão disso. Quando eu falo libertação, não estou falando só de posição de mão, estou falando do seu processo, a sua vida, que você pode ser liberto de outras formas, a não ser exclusivamente por imposição de mãos. As pessoas elas têm dificuldade de buscar isso pela dificuldade que se tem. Às vezes você vai ter que largar certos alimentos. Dependendo do tipo de libertação que você precisa passar, você não vai poder comer qualquer coisa. Você não vai. Nós já sabemos disso, que existem certas alimentações que são portais de acesso para demônios. São alimentos que nós temos a convicção que foram criados por demônios. Demônios que estão assentados sobre os homens. Então, as pessoas elas não querem abrir mão disso, acordar de madrugada, vai ter que fazer longos propósitos. Então, por conta disso, as pessoas elas tendem a prejudicar o seu processo de libertação. Elas não querem encarar da forma que deveria. É mais aceitável viver uma vida de debilidade, dificuldade, de perdas, de roubos, do que encarar esses desafios que se tem. Então, quando se trata da santificação do corpo, é o maior desafio que nós encontramos. Existem dois extremos quando nós tratamos de corpo. Aqueles que têm excesso, e nós vamos falar do excesso aqui, e aqueles que têm o extremo de ter uma preguiça, cede à preguiça da carne. E isso é uma grande luta que todos nós enfrentamos. Mas é o que ele está falando aqui, essa palavra em tudo, está falando perfeito, como eu já li aqui, holoteles, é perfeito, completo em todos os aspectos. Então, vamos falar sobre corpo aqui hoje? Pode ser? Ok. Então, o seu corpo ele tem que ser perfeito em todos os aspectos. Então, aquilo que talvez nós sempre temos dificuldade de abrir mão de algumas coisas, isso aí não pode se tornar algo aceitável e você tentar passar batido, achar que isso não vai ter nenhum prejuízo. Não. Se nós queremos viver uma vida de plenitude nessa terra, que é promessa do Altíssimo, ainda nessa terra nós vivermos em parte do que Ele tem de promessa aqui nessa terra, a parte de que virá na eternidade, na era vindoura, nós vamos ter que ser completos e perfeitos em tudo, inclusive no corpo. Então, você vai ter que trabalhar mais em seu corpinho a partir de agora, ok? Você que tinha preguiça, agora vai ter que fazer uma atividade física. Você que saia comendo qualquer coisa, você não vai poder comer mais qualquer coisa. Por que você não pode? Bispo, porque você está falando que eu não vou poder, porque depois que eu te falar aqui, se tu fazer isso, tu vai pecar consciente. Aí o negócio é pior para o teu lado.
Então eu estou me jogando no extremo também. Porque pior é para mim que estou pregando sobre essas coisas e negligenciar essa verdade. Ou seja, as coisas estão estreitando ainda mais para mim. Mas eu não estou sozinho, eu estou com vocês aqui, amém? Então vamos estreitar juntos? Isso é ser unidade de corpo, amém? Então vamos lá. Vamos aqui. Você sabe que uma das maiores dificuldades que nós temos de ter a santificação do corpo é pelo excesso de espiritualidade? Nós achamos que a espiritualidade ela vai resolver tudo. Que ela por si só resolve todos os problemas. Vamos lá, abre aqui em Atos 27. Abre, Atos, capítulo 27, vamos ler a partir do versículo 22. Olha só que bacana isso. Olha que legal. Atos 27. Vamos combater aqui um pouco do excesso de espiritualidade que nós temos. Você sabe que muitos homens já morreram pelo excesso de espiritualidade, ok? Eu não estou falando dos mártires. Eu estou falando de pessoas que se mataram. E elas se mataram crendo que elas estavam fazendo a vontade de Deus. Isso é o pior. Tem um testemunho de um homem, é o... Nossa, esqueci o nome dele agora. Tá, se eu lembrar aqui, eu cito para vocês, até para vocês entrarem na internet e depois ouvir de uma forma completa. Talvez algum de vocês já ouviram aqui, quando eu citar, talvez você se lembre. Existe um homem que ele teve uma experiência que ele, de fato, ele morreu. E sabe por que ele morreu? Ele era um homem que ele buscava intensamente a Deus. E busca ainda, mas hoje ele busca de uma forma mais sábia. O que você tem que entender? Existe um exemplo, o apóstolo Robson Martins. Não foi o apóstolo que falou assim, a partir de hoje eu paro de comer carne, a partir de hoje eu passo a comer só esse tipo de comida. Não. Não foi ele que falou isso. Não partiu dele, partiu de Deus. Deus propôs a ele, você tem que comer isso aqui. E ele aceitou o que Deus propôs a ele. Na Bíblia, João Batista, você acha que foi o próprio João Batista que foi sozinho para o deserto e começou a viver de mel e de gafanhotos? Não, foi Deus que colocou ele ali. Então, quando Deus ele te coloca, se ele te coloca para você viver só de uma alimentação por dia, se você fazer, você vai estar garantido pelas mãos dele. Enquanto a palavra dele estiver operando ali dentro do que ele te colocou, quando estiver vigente essa ordem, você pode ficar tranquilo que você vai viver bem dentro disso. Dessas restrições. O problema é quando nós nos colocamos em certas coisas que Deus não pediu, ou seja, você não tem a proteção. Aí é onde muitos que acham que estão agradando a Deus pelos suas loucuras de sacrifício, estão na verdade se prejudicando, estão pecando contra Deus. Exemplo, este homem, que eu ainda não lembrei o nome dele, ele era um homem que buscava muito a Deus, ele era um homem que jejuava muito, 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 muito. Ele era um homem que praticamente ele não dormia. Ele fala assim que todas as madrugadas ele tinha um avivamento. Toda madrugada ele tinha um avivamento. Até que em certo momento aconteceu com este homem, morreu. Aí quando ele morreu, alguém já viu essa história? Depois me tenta lembrar o nome e me fala. A pastora Olana falou, né? Aí quando ele morreu, ele teve uma experiência. O Senhor permitia ele ir até o velório dele. Quando ele chegava no velório, ele via algumas pessoas questionando. Como pode um homem desse, um homem de Deus, morrer dessa forma? E aí por trás dele, Jesus Cristo aparece e fala assim, você é um homicida. Você se matou e o pior, eles estão botando a culpa em mim, no erro seu. Olha só, que experiência, hein? E depois daquela experiência, o Senhor dá uma segunda oportunidade para ele, uma outra chance, ele volta, e agora ele volta com uma maturidade muito maior no que se trata este assunto. Paulo Canudo, é esse homem mesmo. Então depois você coloca lá e você vê o que eu estou te falando. Morreu. Morreu de tanto jejuar. Mas ele não morreu, ele se matou, ele não morreu, ele se matou. O excesso, o extremo. Ele não dormia. Você tem um corpo que precisa de descanso. Jesus tinha descanso? Sim, ele dormiu no meio da tempestade. Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. Dormindo. Estava com sono, cansado. Jesus, ele teve sede. Ele pediu da água no poço com a samaritana. Jesus, ele teve fome, como nós já citamos aqui. Mas Jesus também jejuou. Jesus também passava a madrugada buscando a Deus, mas se tinha equilíbrio. Então, filho, se Deus falar assim, missionária, eu quero que você passe 40 dias acordado à noite me buscando. Se Deus falar, vá que Ele te garante. Agora, se Deus não falar, tenha cuidado, que esse é um extremo perigoso. Então, excesso de espiritualidade é uma das coisas que mais nos prejudica.
Principalmente nós que temos acesso a certos moveres. A gente acaba se tornando muito espirituais. Atos 27. Vamos ver, olha que interessante esse texto. Aqui está tratando da viagem de Paulo, certo? A Roma e a tempestade que se acontece no meio dessa viagem a qual ele está de navio. Vamos lá. Versículo 22. Mas agora recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído. Olha, 23. Pois ontem à noite apareceu, olha isso aqui agora, versículo 23. Pois ontem à noite apareceu um anjo de Deus a quem eu pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Vamos lá. Deus, por sua graça, deu-lhe vida de todos os que estão navegando com você. Pouco antes do amanhecer, olha só, então o que está acontecendo aqui. Eles estão em uma viagem de navio, começa a tempestade, isso atrasa a viagem. Eles passam mais tempo que deveriam passar. Só que o anjo aparece a Paulo e fala: Paulo, não se preocupa, nenhum deles aqui vão perder a vida, tá bom? Eles vão viver, vocês vão chegar onde vocês têm que chegar, não se preocupe. Então o anjo, ele fala atrás uma mensagem completamente milagrosa para Paulo, correto? Amém? Fala: você vai ficar aqui, vai ter toda essa loucura aqui, essa tempestade, mas não se preocupa que vocês não vão morrer. Eu garanto que vocês não vão morrer. O anjo de Deus veio trazer essa direção, esse aviso a Paulo. Mas vamos lá. Agora vamos aqui no versículo 24. 24 não, no 33. 33, desculpa. Pula lá para o 33. Agora o que está acontecendo? Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigilância constante, sem nada comer. 34. Agora eu os aconselho a comer algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Está vendo? Parece contraditório, mas não é contraditório. O anjo aparece e fala o que para Paulo? O que o anjo falou? Que ninguém ia morrer. Não foi essa a notícia? Mas olha o que Paulo está falando agora. Vocês têm que comer, para que vocês não morram. Apesar de Deus dar uma garantia pela palavra que ninguém ia morrer, Paulo está alertando: se vocês não comem, vocês morrem. Se eles fossem pelo excesso de espiritualidade, quer dizer, falar: nós temos uma palavra dada pelo próprio anjo que ninguém vai morrer, então vamos ficar em paz e vai dar tudo certo. Aí Paulo pega e chama eles e fala: vocês têm que comer, porque senão vocês vão morrer. O excesso de espiritualidade poderia levar eles a esse conceito, que apesar de estar tantos dias sem comer, mas eles iriam sobreviver. O que era de uma forma sobrenatural, Deus ele fez por eles. Mas que era uma questão de responsabilidade deles, eles deveriam fazer. Estão vendo que legal? Estão vendo que interessante? Então vamos lá. Ignorar os aspectos naturais é trazer caos ao espiritual. Ou seja, a negligência deles, a orientação que Paulo estava falando para eles comer, elas não fosse cumprida, poderia prejudicar o próprio milagre que o próprio Deus tinha liberado para eles. Opa, então o que nós já entendemos que há muitos milagres que nós perdemos porque nós falhamos nos aspectos naturais. Não é verdade? Não é verdade? É isso aí. É isso aí. É isso aqui que nós temos. Existem tantos conflitos ainda. Ah, Deus fez uma promessa, então quem fez a promessa não falha. Sim, Deus não falha, mas nós falhamos. A promessa não se cumpre, não porque Deus mudou de ideia, mas porque nós falhamos no comprometimento e na responsabilidade da cooperação com a promessa que Deus nos fez. Então, às vezes, a gente fica esperando: Deus deu uma palavra da promessa, vai acontecer. Não, calma aí. A maioria das promessas que Deus nos dá, ela é condicional, inclusive a salvação, ela é condicional. Você foi salvo, mas existe uma condição para que você se permaneça no caminho da salvação. Então, muitas das promessas que nos acontecem na nossa vida é porque nós falhamos na cooperação do que Deus está esperando que você trabalhe ao favor do cumprimento dessa promessa. O que é da parte dele, ele faz. Mas o que é da sua parte, não espere que Deus vai fazer, ele espera que você faça. Ok? Então nós temos que fugir do excesso da espiritualidade. Fuja disso. Vamos lá. Aqui, ó, 2 Timóteo. Vamos continuar nesse assunto ainda. 2 Timóteo 1, 5 e 6. Vamos lá.
olha só essa recomendação de Paulo a Timóteo. 2 Timóteo 1, versículo 5 e o 6. Aqui, na verdade, ele começa numa recomendação, na verdade, aqui ele traz uma memória de Timóteo, algo que ele tinha recebido da parte espiritual. Recorda-me da sua fé não fingida. Recorda-me da sua o quê? Da sua? Olha só, recorda-me da sua fé não fingida. Que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. E eu estou convencido de que também habita em você. Olha, então, para Paulo destacar a fé que tinha em Timóteo é porque o cara tinha uma baita de uma fé. Concorda comigo? Vamos lá. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha a vida e a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Então, duas coisas aqui são destacadas. Timóteo tinha uma baita de uma fé e Timóteo carregava um grande dom sobre a vida dele, dada pelo próprio Paulo. Imagine só uma transferência de Paulo, hein? Que isso, hein? O que Timóteo carregava? Agora olha aqui em 1 Timóteo 5, 23. Apesar de tudo isso, olha o alerta que Paulo faz a Timóteo. O cara tinha fé, Timóteo tinha dom. Paulo tinha o dom de cura ou não tinha? Tinha o dom de cura. Mas olha aqui o alerta que ele faz. 1 Timóteo 5, 23. Não continue somente a beber água. Tome também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas feridas e das suas frequentes enfermidades. E das suas frequentes enfermidades. Por que Paulo não curou Timóteo? Timóteo tinha uma baita de uma fé. Por que ele não usou a fé para ser curado? Todas as enfermidades não foram levadas na cruz do Calvário? Aqui existe um contexto histórico que diz que aquela região, a água não era muito boa. E por conta disso causava danos ao estômago de Timóteo. Isso acontece. Uma vez logo quando eu cheguei aqui, essa segunda vinda minha para o Rio de Janeiro, eu peguei a água um dia da torneira e peguei aquela água para ferver, para fazer alguma coisa, alguma comida. E eu botei para ferver. Geralmente diz que a água ferve, ela fica purificada, né? Nada disso. Mentira. Aí isso aconteceu, Adria, à noite, quando eu botei a cabeça no travesseiro, eu vi o Senhor falando comigo de uma forma um pouco mais dura, né? De advertência. Ele falou, não beba dessa água. Eu falei, Porque eu falei assim, não, vou comprar galão de água, mas não vou pegar galão de água para fazer comida. A gente pode fazer da torneira certas comidas, né? Nada disso. O Senhor repreendeu. Não toma dessa água. Certo? Poderia muito bem, poxa, eu estou aqui fazendo a obra do Senhor, saí do meu estado, fui para outro, voltei, estou aqui de novo, estou com a minha família, estou sacrificando. Será que eu ia padecer por causa de uma água? Sim, você pode padecer por causa de uma água. Porque você pode tomar uma água pura que ela está ao seu alcance. Então, se tem uma água pura que está ao seu alcance, por que você vai padecer com algo que está impura, esperando que Deus vai operar ao seu favor? Então, o Paulo está falando para Timóteo, tem uma fé gloriosa sobre a sua vida, há um dom glorioso sobre a sua vida, mas, deixa eu te falar uma coisa, para você cuidar da sua saúde, você vai ter que tomar vinho. Agora aqui, eu não vou entrar nesse debate de questão de vinho. Bispo, e esse vinho? Que tipo de vinho era esse? Era um vinho que continha álcool? E aí, tá? Esse aqui é uma outra discussão. Eu sigo da linha que este vinho ele era um suco. Por quê? Quando o suco se torna vinho? Porque naquele tempo, todo suco de uva, ele era considerado como vinho. Não existia suco de uva e vinho. Vinho era o suco de uva que nós conhecemos hoje e a bebida também, que é a bebida alcoólica, que nós chamamos de vinho. Quando ela se tornava vinho, aquele que nós chamamos de bebida de suco de uva, quando ela entrava no estado de fermentação, certo? Então, pelo estado de fermentação, ela acabava se tornando um álcool. Então, para mim, aqui eu acredito que quando ele fala desse vinho, ele está falando de um vinho não fermentado, ok? Essa é a opinião que eu tenho, diante das coisas que eu já li, eu vou por essa linha aqui de raciocínio. Enfim, e aí tem outros que seguem a sua linha de raciocínio aí, mas eu prefiro permanecer nessa daqui. Então, essa aqui é a orientação que eu estou dando para vocês. Tudo que Paulo tinha, todo o dom, toda a fé que ele tinha, o dom que havia em Paulo, que Paulo poderia muito bem, pelo seu filho espiritual, com o qual ele tinha uma alta consideração, ele poderia trazer uma cura sobre o seu filho, mas ele está falando, faça você de uma forma natural a cura que você precisa. Toma do vinho para que haja uma cura sobre o seu estômago. Amém? Então vocês estão entendendo que a gente não pode misturar as coisas que é de uma forma natural a serem feitas com coisas espirituais. Tem muita gente enferma até hoje e está falando, não, eu não vou no hospital, eu não vou me cuidar porque Deus vai me curar. Você que está falando, se você não for curado, você não pode ficar contrariado com Deus.
Tem muitas pessoas que vivem criando ritos espirituais que não tem nada a ver com aquilo que Deus faz a nosso favor de formas milagrosas. Sim, Deus pode curar de forma milagrosa? Sim, claro que Ele pode. Isso nós sabemos e é indiscutível isso. Mas nós temos que atentar que aquilo que Ele nos chama para uma responsabilidade, você tem que cumprir com ela das formas naturais. Como nós citamos, nós somos tripartidos, nós temos um corpo. E esse corpo, a maioria das vezes, ele funciona dentro de âmbitos naturais, ou seja, de responsabilidades naturais. Eu conversei conversando aqui com o nosso amigo Marcos, a gente estava conversando sobre isso, né? A questão do cuidado, dos exames. Quanto tempo você não faz um exame de sangue? Ah, não, bispo, quando eu tomar aqui a Santa Ceia, o sangue de Cristo vai me curar. Ele pode fazer isso? Ele pode. Mas isso não é uma regra. Não é uma regra. Qual o cuidado que você tem tido com o seu corpo? Qual tem sido o seu investimento? Sabe, nós temos uma tendência a investir mais em remédios farmacêuticos do que às vezes você gastar um pouquinho mais em um mercado. E você prefere comprar uma coisinha que é mais barata, e eu reconheço, eu sei que às vezes pela dificuldade financeira nem sempre a gente consegue comprar coisas boas, e infelizmente a gente tem que comprar umas coisinhas mais em conta ali. Mas se você fazer um esforço e ter um entendimento disso, que esse barato pode sair caro, quando você vai na farmácia e tu compra aqueles antibióticos carérrimos. Quando você tem que ir no médico, o médico passa uma lista desse tamanho, cheia de remédios, que você vai gastar R$100, 60, às vezes R$200, e assim ou não é? Então, às vezes, esse dinheiro, se ele fosse distribuído na sua compra, você conseguiria adquirir coisas melhores, evitar certas coisas. Então, nós temos que ter esse entendimento, desse cuidado. Isso faz parte da sua responsabilidade, da santificação do seu corpo. É o cuidado com o que você come, é o cuidado com o que você assiste. É o cuidado, às vezes, você está antes de dormir, você está pegando a tela de celular e está colocando para estar assistindo, e isso está te prejudicando. Isso é um pecado contra o teu corpo. Você peca contra o seu corpo. Às vezes a gente permite pela correria sair comendo um certo tipo de... Ah não, estou aqui na correria, deixa eu comprar aqui um salgado aqui, um enroladinho de salsicha. Poxa, será que se você for no Hortifruti comprar 2 bananas naquela correria, não seria melhor do que o enroladinho de salsicha? Aí daqui a pouco você está morrendo. Daqui a pouco você está padecendo na sua vida espiritual e você não entende por quê, e você quer oração. Ora por mim para ativar minha vida espiritual. Não, eu vou orar por você para você parar de comer salsicha. Ah, bispo, mas a salsicha é mais barato. Claro, é mais barato para te incentivar você a comer mesmo. Isso é um plano da indústria farmacêutica, junto com a indústria alimentícia. Coloca o sal barato, refinado, para eles terem acesso ao sal mais barato. Forçar eles, opa, mais barato, eu vou aqui no mais barato. Você está comendo uma pior porcaria do mundo. Às vezes você vai gastar ali, talvez R$10 a mais, vai comprar um sal, mas é um sal que vai te trazer saúde, vai te trazer mais vida. É um sal que, além de te ajudar nos nutrientes que tem nele, para você fazer a comida, você tomar um copo de água com sal, você vai ver, você que tem dores nas articulações, você vai ver essas dores sumirem em questão de tempo. Nós temos a diaconisa Márcia Abreu, ela tem muita cãibra nas pernas. Ela falou, bispo, depois que eu passei a tomar água com sal, sumiu. Sumiu. Oi? Tomar com sal, isso aí, é isso aí. Vocês estão entendendo? Às vezes, poxa, vai lá e compra óleo de soja. Eu vi um vídeo, deu vontade de eu entrar dentro daquele vídeo ali e esganar o cara que estava fazendo aquilo. Ele acorda pela manhã, pega uma salsicha, falou assim, vida de desempregado, está lá o título, vida de desempregado, né? Já vem com essa questão para ser uma forma aceitável. Ele pega uma salsicha, coloca na frigideira, pega um óleo de soja, derrama, enche. Aí ele pega aquele macarrão instantâneo, aquele de copinho, pega a salsicha, pica a salsicha, pega aquele óleo, e aí a salsicha solta uma água avermelhada e joga dentro do macarrão instantâneo de copinho e vai comer. Ah, mas é porque é desempregado. Coitadinho. Está entendendo? Está seguindo, ele está falando, me dá câncer, vem câncer, me mata. Vocês estão entendendo? Então a gente tem que parar com esses hábitos. E aqui, como eu citei no início, há uma grande dificuldade missionária. A senhora veio de Natal, né? Talvez Natal tenha mais coisas mais saudáveis, eu acredito. Aqui você tem uma grande dificuldade de você encontrar coisas mais saudáveis, mas você não pode se entregar a isso, porque, deixa eu te falar, nós estamos partindo para os últimos dias já, correto? Amém? Amém? Nós estamos nessa era. E aí?
O que nós vamos fazer? Vamos nos render? Vamos nos render? Você vai começar a seguir o sistema, porque o sistema vai nos estreitar. O sistema nos estreita para quê? Para nós irmos para o lado dele. É isso que o sistema faz hoje já. Mas e agora, nessa reta final que nós entramos? Então, se você ceder a essa invertida da indústria que é manipulada pelos tronos, você vai estar se matando, ou seja, você vai estar pecando contra o próprio Deus. Mas nós achamos, pelo excesso da espiritualidade, que nosso compromisso com Deus é orar, é vir para culto, é subir monte, é descer monte. Nosso compromisso está com Deus de você rejeitar uma açúcar refinada. Eu não vou dizer para você que você tem que abandonar inúmeros alimentos de imediato, mas eu falo para você que você tem que pelo menos evitá-los. Evitá-los até que a sua consciência ela chegue a um ponto que você consiga combater o excesso de vontade que há em você. Você pensa, meu Deus, eu não consigo acordar de manhã sem tomar um cafezinho, mas eu não consigo tomar o cafezinho se não tiver uma suquinha, senão eu não consigo. Esse é um padrão moldado pelo mundo. Este é um padrão moldado pelo sistema. Eu já falei para algumas pessoas que, quando eu me converti, eu me recordo ainda disso, naquele tempo minha alimentação já começou a mudar, eu cheguei a pesar 110 quilos. 110 quilos. Eu lembro que eu gostava muito de Nescau. Eu pegava o Nescau, botava no copo, pegava açúcar, ainda ficava uns 3 dedos assim depois que acabava o leite. E aí quando acabava o leite, colherzinha e Nescauzinho com açúcar. Ih, peguei aqui. Tá em tempo ainda de você se livrar disso. Tá liberto? Tá. Suco Tang, o que é suco Tang? Suco Tang. E ele já vinha adoçado, esse suco agora vem adoçado, olha, estamos evoluindo. Mas só que eu não conseguia imaginar que eu conseguiria tomar um suco sem colocar açúcar, mesmo que ele tivesse escrito que vinha adoçado. Não, esse adoçado ainda é o suficiente. E tome-lhe açúcar. E tome-lhe açúcar. Posso falar para vocês que eu, sinceramente, não me recordo a última vez que eu comi açúcar na vida. Não me recordo mesmo. De pegar assim açúcar ali, posso ser que nessas combinâncias aí da vida, em algum momento eu comi alguma coisa que tinha açúcar ali. Mas de pegar açúcar e colocar em alguma coisa para tomar, não. Não. Porque a consciência, quando ela vai ser iluminada, ela é o suficiente para combater uma coisa que nós temos, que é o pecado e a obra da carne, chamada glutonaria. Glutonaria. Que eu acredito ele ser um trono da maldade, esse bicho. Oi, senhora. Você se liberta disso. Primeira vez que eu me larguei de açúcar quando convertido, eu fiquei 21 dias no jejum aquele jejum de Daniel. Mas acirrado. Fiquei sem açúcar por 21 dias. Foi o suficiente para nunca mais eu depender de açúcar. Aí dali, uma hora ou outra, eu pegava aquele açúcar mascavo, ademerada, aquelas coisas. Mas hoje não faço nem questão. Em casa a gente não gasta dinheiro com açúcar. A gente não faz isso. O dinheiro que a gente gastava com açúcar, hoje a gente compra um cacau. Compra um cacau. Um cacauzinho. Pelo menos 70%, até chegar aos 100%. Quando chegar aos 100% é porque a gente está ficando liberto. Amém? Então vamos lá. Então está aqui, nós estamos falando de excesso de espiritualidade. João 11, 39 a 41. Só para continuar batendo essa tecla, que o Senhor, esse aqui é muito conhecido, esse ensinamento que o Senhor dá aqui na ressurreição de Lázaro, até porque ela virou até um ditado popular entre os cristãos. Mas deixa eu, para não passar batido, está aqui, tire a pedra, disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus, não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, e Jesus olhou
para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Então, a ressurreição partiu de Cristo, mas tirar a pedra partiu do homem. Ok? Vamos lá. A imprudência, ela é pecado. Tende isso numa consciência sua. A imprudência, ela é pecado. Nós estamos agora no Nordeste, nós estamos falando sobre essa questão de andar sem cinto de segurança. Isso é pecado. Ah, está exagerando, bispo? Não, é pecado. Deuteronômio aqui, Deuteronômio 22:8. Quando você construir uma casa nova, faça um parapeito. Deus, isso aqui é Deus dando ordem. Quando você construir uma casa, faça um parapeito. Todo mundo sabe o que é parapeito? Ok? Faça um parapeito em torno do terraço para que não traga sobre a sua casa a culpa pelo derramamento de sangue inocente, caso alguém caia do terraço. Certo? Então tudo aquilo que a gente age com imprudência, você está pecando. Tudo aquilo que você faz sem segurança, você está pecando. Vou dar pequenos exemplos aqui. Às vezes você pega a panela de pressão e vai tirar do fogo. Tem pessoas que é imprudente na forma de remover até a pressão que tem nela. É imprudência, você está pecando, você está colocando a sua vida em risco. Avançar sinal, você está pecando. Ultrapassagens proibidas, você está pecando. Tudo isso é pecado. Mas é essa falta de consciência que nos falta por causa do excesso da espiritualidade. Você acha que você não pode fazer isso. Às vezes a gente quer orar, nós oramos orações que nem até os anjos desconhecem tais palavras que nós citamos nas nossas orações. Acho que até os anjos ficam falando, como que nós vamos responder esse idioma que eles estão falando aí? Mas a gente peca nos mínimos detalhes. A gente erra nos mínimos detalhes. É o excesso da espiritualidade, Adrian. Vocês estão me entendendo? Então tudo que nós fazemos de uma forma imprudente, ela é pecado. Conforme nós acabamos de ler aqui, a ordem que o Senhor disse que quando eu construir uma casa, estamos construindo um altar aqui, se eu não colocar um guarda-corpo ali, naquela parte do fundo, eu estou pecando. Por quê? Eu estou colocando em risco alguém passar ali e cair. Só que a gente acha que isso não é pecado. Sim, isso é pecado. Se eu deixar aquilo da forma que está ali, eu estou pecando. Eu estou pecando. Ok? Amém? Então, vamos lá, eu quero te despertar para os mínimos detalhes da sua vida que você faz, que às vezes você negligencia, achando que está tudo bem. Não, nós estamos pecando porque você está colocando a sua vida, que na verdade não é mais sua, que ela foi comprada pelo sangue do Cordeiro, em risco. Isso é imprudência, ou seja, ela é pecado. Ok? Deixa eu correr aqui rapidinho. Vamos lá. Aqui, deixa eu só falar essa parte rapidinho. A responsabilidade espiritual, né? Quando nós vemos que Jesus, eu não vou ler todo o versículo aqui, mas quando o Satanás ele chega a Jesus e fala para ele se lançar, ele coloca ele numa cidade santa, colocou uma parte muito alta e fala para ele se lançar daquele lugar. Qual a resposta de Jesus? E o que Satanás ainda fala? Se lança, porque a palavra diz que ele daria ordem aos teus anjos ao teu respeito, ok? Qual que Jesus fala? Exatamente, não colocará o seu Deus à prova, não tentará o seu Deus, ok? Então está aqui. Jesus, ele fala, mas está escrito, realmente, ele daria ordem aos seus anjos a seu respeito. Não, nada disso. Não vou me lançar daqui que eu não posso colocar o meu Deus à prova. Quantas vezes nós não colocamos Deus à prova? Não, Deus vai dar o livramento. Vai, irmão, vai que Deus vai dar o livramento, Deus te guarda. Não. Calma, Deus te guarda, desde que você faça a sua parte, Ele pode operar ao seu favor. Uma vez que a gente não dá liberdade para Satanás vir nos atacar. Correto? Vamos lá? Eu vou ter que correr com vocês, porque eu tenho menos, acho que de 10 minutos por causa do horário. Tá bom? Mas isso aqui está dando para abrir uma introdução do que nós podemos entrar a partir de hoje aqui no que se trata alimentação e cuidar do corpo. Ok? Poderia entrar diretamente em jejum com vocês, começar a falar aqui de toda a parte do funcionamento do jejum no seu corpo, como que funciona, a parte científica, etc. Mas vamos tratar... Nós sabemos já que o nosso corpo é um templo, está 1 Coríntios 3,16. Então, não cuidar do corpo, ele é um pecado direto contra o Espírito Santo. Você não cuidar do seu corpo é um pecado direto contra o Espírito Santo. Negligenciar o cuidar do seu corpo, você está pecando contra o Espírito Santo. Porque ele é o templo do Espírito Santo, conforme está em 1 Coríntios 3,16. Agora coloca na tela, por favor, Romanos 8, 10, 13. Vamos nessa parte aqui. Tenho que concluir pelo menos a metade dessa palavra com vocês. Romanos 8, 10, 13. Acompanha na sua Bíblia, ou se não no telão aqui. Vamos lá, versículo 10. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo
por causa da justiça. Vamos entender aqui o versículo 10. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Ou seja, quando você recebe o Espírito Santo, a primeira coisa que acontece é a vivificação pela justiça de Cristo do seu Espírito. Ok? Essa é a primeira obra. Amém. Vamos lá, versículo de número 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Aí aqui começa a obra de dentro, da parte primária, que é o teu Espírito, em sequência da sua alma e o seu corpo. Ou seja, então ele está falando aqui que o Espírito que habita em nós, ele pode trazer vida ao nosso corpo mortal. Ele está falando da parte mortal de uma forma biológica, amém? Não está dizendo aqui de que o seu corpo está morto de uma forma física. Quando ele fala dessa parte do seu corpo mortal, ele está falando do seu corpo que vai para a morte, vai à sepultura a qualquer momento. Amém? Por isso que ele fala do corpo mortal. Vamos lá. Versículo 12 agora. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Mas se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Amém? Então vamos parar um pouquinho aqui nessas passagens, nesses versículos que nós citamos de Romanos do 8, do 10 até o 13, para nós entendermos algumas coisas aqui. Então o versículo 10 está dizendo que se Cristo está em nós, o corpo ele está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Ou seja, a vida que nós temos agora no corpo, ela vem por intermédio do Espírito que está no seu Espírito. Paulo ele fala assim, que ele já foi crucificado com Cristo, a vida que agora eu vivo no corpo, ele vive pela... Vamos lá, vive pela fé. Ou seja, ele não vive mais conforme as manifestações dos desejos desse corpo mortal. A vida que agora nós vivemos no corpo, ela é uma vida completamente coordenada pelo Espírito Santo que está no nosso espírito. É isso aqui que nós temos que entender. O nosso corpo de pecado, ele jamais poderia se sujeitar à vontade de Deus por si só. Ele jamais vai fazer algo do que nós estamos falando aqui agora, por si só. Ele só tem capacidade de fazer se ele se sujeitar ao comando que vem de dentro de você. O corpo ele é inclinado ao mal, ao pecado. É um imã do pecado para com o corpo. O corpo ele é atraído pelo pecado que está sobre essa terra. A única forma de você ter vida neste corpo mortal é se ele for governado pelo seu espírito, que é governado pelo Espírito Santo. Então tudo que nós fazemos com este corpo, nós temos que fazer pelo governo do teu próprio espírito. É isso que significa não viver mais para si mesmo. É isso que significa estar crucificado com Cristo. É isso que é ser verdadeiramente um ser espiritual. É ser conduzido pelo seu espírito. Quantas vezes você não parou comendo um certo tipo de coisa e você ouviu lá dentro de você que aquilo ali estava errado? Quem? Quem é que estava falando? Quantas coisas nós já fizemos, o exemplo que você citou, o evangelista Lório, de furar o sinal, só que lá dentro você sabe que aquilo estava errado. Quem é que está falando? É o Espírito, o seu Espírito está falando. O governo agora ele vem de dentro. Esse corpo ele só pode viver sujeito à vontade de Deus se ele é governado pelo seu Espírito. A falta do governo do Espírito é que nos leva à inclinação do pecado. Ou seja, por que nós vivemos em inconstância? Por que às vezes nós estamos bem e outras vezes nós estamos mal? Porque uma hora nós vivemos governados pelo nosso Espírito, outra hora nós vivemos governados pela nossa própria carne. Essa é a verdade. É isso que traz a inconstância. É isso que faz um dia você sentir, uau, poxa, cara, eu estou cheio de Deus. Rapaz, que glória que eu estou sentindo. E no outro dia, por causa da sua carne que é mortal, você acaba se sujeitando à própria vontade dela.
Se a sua carne está enferma, você aceita a enfermidade da sua carne. Você se permite ser governado pela enfermidade da sua carne. Vocês estão me entendendo? Por isso que existe essa inconstância. Essa inconstância, ela se dá por essa falta de sujeição a um governo, a um domínio do governo pleno do Espírito sobre o seu corpo. Que, como diz aqui Romanos, agora nós entendemos isso, que só o Espírito, ele pode trazer vida ao seu corpo mortal. Este corpo aqui, por mais que o Espírito traz vida a ele continua morto para Deus. Em qual sentido? Ele vai ter que morrer. Mesmo ele sendo governado pelo Espírito Santo, ele não pode permanecer. Porque ele é um corpo sujeito ao pecado. Ele está destinado à destruição. Mas glória a Deus que nós vamos receber naquele grande dia um corpo incorruptível. Amém? Então, quanto isso, a única forma de nós não pecarmos neste corpo com Deus é debaixo de uma inteira submissão ao governo do seu Espírito. Ou seja, se você não dá vazão à sua consciência, se você não dá vazão a ensinamentos como esse, se você não buscar uma forma de você viver de uma vida mais saudável, mais prudente, você nunca vai dar vazão ao que o Espírito está falando. Tem certas coisas que nós não compreendemos o Espírito pela falta do entendimento. Por isso que a ordem é para nós amarmos a Deus com o entendimento também. Certo? Você tem que adquirir entendimento. Às vezes você não está compreendendo o que o Espírito está falando com você, porque você não entende certas coisas, porque você não busca o conhecimento. Por isso que você tem que invertir no que se diz a respeito à sua saúde. Por isso que você tem que ir no médico, sim, fazer os seus exames de rotina. Por isso você tem que saber, sim, qual vitamina está faltando no seu corpo. Por isso você tem que saber, sim, porque você anda tendo certos sintomas, porque você está ficando tonto, porque você sente dores no estômago, por que você sente isso, por que você sente aquilo. Por que você tem dificuldade de dormir, por que você tem constantemente dores de cabeça. Vocês estão me entendendo? Você tem que ter o entendimento, depois que começa a adquirir o entendimento, o Espírito Santo começa a trabalhar com você na fonte do entendimento. O nosso espírito, ele trabalha em conjunto com a nossa mente. Nem sempre o nosso espírito, ele consegue transmitir o nosso entendimento e captar plenamente. Mas quando há essa interação, esse trabalho de espírito e mente, a compreensão ela se torna muito mais efetiva e mais plena, e a gente pode trabalhar de uma forma muito mais inteligente, e sermos mais plenos, mais efetivos e mais produtivos no andar do Espírito. Se nós andamos, nós temos que viver pelo Espírito. Você pode dar uma glória a Deus? Você pode dar um aleluia? Então vamos lá. Então, como eu já citei aqui, a vida exterior ela não pode governar, a vida exterior ela não pode governar o homem interior. O homem interior é que precisa ser governado pelo homem exterior. Essa é a única forma do corpo se sujeitar ao Espírito. É o Espírito Santo que fortalece o tabernáculo terreno. Ok? É o Espírito Santo que fortalece esse corpo. Para que possamos cumprir as exigências da vida com o Senhor, sem que venhamos padecer por causa da fraqueza do corpo. Coloca aqui 1 Timóteo 4:8. Rapidinho. Então, aqui nós já compreendemos, apesar que você já sabia disso, eu quero te dar uma ênfase maior da importância do seu cuidado com o seu corpo. Você está entendendo que isso é uma responsabilidade sua? A santificação do corpo está ligada a isso? Não adianta você querer só santificar o espírito, passar tantas horas orando em línguas. Não adianta. Não é só isso. Ele fala de algo completo, da santificação das 3 partes do ser humano. E santificação do corpo é isso. Mas a santificação do corpo, ela tem que ser algo natural. Olha aqui. 1 Timóteo 4:8. O exercício físico ele é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa porque tem promessa da vida presente e da futura. Por que Paulo está falando a Timóteo que o exercício físico é de pouco proveito? Ele está falando assim, não dê uma atenção demasiada a isso. Isso tem que ser uma forma natural de nós vivermos. Porque existem pessoas com excesso também no cuidado com o corpo. Começa a ficar vaidoso, quer ficar bombada, essas coisas aí das pombas gira da vida. É verdade ou não é? É verdade ou não é? É proibido ir para a academia? Depende. Analise a si mesmo, vê se você tem capacidade de estar lá. Você tem que ser verdadeiro com nós mesmos e analisarmos a nós mesmos. A gente não pode barganhar com a nossa carne. Você tem que dar vazão para o que a sua consciência fala. Eu
antes de me converter, fazer educação física, bacharel, não sair da academia. Era uma loucura. Era uma loucura. Um dia o Senhor me falou, larga tudo. Pronto, Ele me deu uma palavra, eu tranquei a faculdade, liguei na faculdade, não quero mais, sair da academia. Pronto, por quê? Eu vou botar meu Deus à prova? Bispo, você está falando que é proibido ir para a academia? Eu já falei que não é proibido ir para a academia. Mas você tem que analisar você mesmo, você tem que ter consciência, ser verdadeiro consigo mesmo. E não barganhar com a sua carne. Vamos lá. Então, a questão do cuidado com o corpo, você não pode tratar de uma forma demasiada, porque senão você vai para um outro extremo também. Nós vivemos pelo Espírito. Ok? Segue a ordem do Espírito e tudo vai andar em conformidade de uma forma natural, ok? Vamos lá então. Está aqui. Filipenses 2:3. Nada façais por rivalidade nem por vaidade. Ok, você está cuidando do corpo por uma vaidade, você está pecando. Ah não, olha bispo, eu estou fazendo exercício físico e agora por causa da minha saúde, não sei o quê. Tá bom, analise se você é pela saúde mesmo ou pela vaidade. Você sabe muito bem. É assim ou não é? Você sabe. Você sabe. Você coloca aquela roupa. Se passou ali um pensamento que aquela roupa talvez possa chamar a atenção, você já está pecando. Disfarça, veste outra roupa. Veste outra roupa. É esse tipo de consciência que nós temos que ter. O que eu sempre faço. Geralmente eu visto a roupa e pergunto, pastor Olana, o que você acha? Está muito chamativo? Você sabe a maior dificuldade para usar uma coisa dessa que é normal? Porque eu fico preocupado. Será se eu vou chamar a atenção demais das pessoas? Será se elas vão achar que eu estou querendo... Sabe? Essa preocupação. Eu não vivo só por mim. Eu não posso fazer também o pequenino tropeçar. Eu não posso fazer meu irmão pecar para viver a minha vontade. Não. Não é assim. Você não vive a sua vontade. Você vive governado pelo Espírito para dar o fruto, o testemunho de Cristo. Vocês estão me entendendo? Então é esse cuidado que nós temos que ter. Então, a Bíblia está falando aqui, acabamos de ler agora. Acabamos de ver. Não faça nada por rivalidade e nem por vaidade. Está cuidando do corpo, está fazendo alguma coisa. Você sabe o que é por vaidade? Pare de pecar contra o Espírito Santo. Pare de fazer isso. Eu acho o máximo, o pastor Marcos Paulo, ele tem um hábito, né, pastor Marcos Paulo? Que toda manhã o senhor faz uma corrida. E ele faz essa corrida porque ele me fala que toda vez que você faz essa corrida parece que fica mais aberto a dimensão da oração, se sente melhor para orar. Olha, glorioso. Que ótimo. Que ótimo. Agora, poxa, infelizmente nós temos cristãos que estão na academia. Pô, caramba, o cara vai malhar, o pastor Alex, e coloca uma blusa. Não, eu estou indo para cuidar do templo do Espírito Santo. Você está expondo o templo do Espírito Santo, você vai com roupas lascívicas. Roupas, isso, um português bem aberto. Roupas sensuais. Aonde que você está cuidando do templo do Espírito Santo? Você tá usando de uma liberdade para dar vazão à vontade da sua carne. Seria mais ou menos assim, eu posso beber vinho, porque Timóteo tomava vinho, Paulo orientou. Vou me encher de vinho. Vou encher de vinho. Seria basicamente isso. Para de pecar, você está pecando. Você está pecando. Então, a gente tem que parar de querer pecar contra o templo do Espírito Santo. E nós queremos burlar a nossa consciência. A ordem de Paulo é: examine-se a si. Examine-se a si mesmo. Examine-se a si mesmo. Então tem certos ambientes que você não tem condições de estar. Você não pode andar sobre a brasa sem queimar o seu pé. Se você andar na brasa, cada um tem suas brasas aqui da vida. Você tem que identificar o que é brasa na sua vida que pode te queimar. Identifique você mesmo e analise. Não, eu posso ir para a academia que eu vou num horário que não tem ninguém. As minhas roupas são roupas de cristão de verdade, certo? Eu estou ali por saúde, questão de saúde eu necessito, eu me sinto bem. Hoje, se você coloca, exemplo, no YouTube, você tem exercícios dentro de casa que te faz super bem. Você pega um cabo de vassoura, você está lavando a louça, você faz exercício. Você faz exercício com cabo de vassoura dentro de casa. Você faz exercício lavando louça. Não é isso? Você pode fazer. Cuide-se. Tinha o falecido profeta T.B. George, né? Tinha um programa dele e ele ensinava a cuidar do corpo. Pega uma xícara, ferve uma água, coloca uma rodela de limão,
toma pela manhã em jejum, faça tantas flexões, faça isso, e pronto, você vai viver muito bem. Então tem como. Amém? Então vamos lá, tudo que você está fazendo por vaidade, é bom você analisar a si mesmo. Outro alerta, por isso que Paulo fala a Timóteo referente às mulheres, da mesma forma eu quero que as mulheres tenham discrição. A mulher pode se arrumar? Claro que a mulher pode se arrumar, ela tem que se cuidar. Né? Imagina as mulheres que ficam parecendo aqueles macacos peludos, não é muito bom. Tenha discrição, mas ele fala assim, ó, tenha discrição em sua aparência. Ok? Tenha discrição em sua aparência. Que use roupas decentes e apropriadas, sem chamar atenção. Aí se você coloca aquela roupa, dá aquela olhadinha para trás no espelho, pode voltar para trás e tirar aquela roupa. Você já está em pecado. A tua carne já está te burlando, ela quer fazer você tropeçar. Eu fico imaginando Paulo nos dias de hoje. Ou ele ia nos matar, ou ele ia morrer de vez, de loucura. Que a coisa está séria. Então vamos lá. Então, vista sem chamar a atenção. Pela maneira como arrumar o cabelo, ou usarem ouro, pérolas, ou roupas caras. Então, um dos maiores tropeços que nós temos está em Gálatas 5:21. Está aqui, Gálatas 5:21, desculpa. Está inveja, obra da carne, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e por aí vai. Vou parar aqui, senão não vai dar tempo. Glutonaria, este é o maior tropeço que nós temos hoje do ser humano, a glutonaria. Foi através disso que entrou o pecado, né? Através do desejo de comer um fruto. Então, o maior pecado que existe, o que mais traz tropeço para a gente hoje é a glutonaria. É o que mais faz o ser humano pecar. Glutonaria. Como é bom quando você come e fica satisfeito. Agora, quando você come, que você fica parecendo que engoliu aquelas cobras quando engole um boi. Alguém já ficou assim? Não? Levanta a mão aí. Pecamos. Aí tu fica lá todo... Vai dormir, não consegue nem achar uma posição, parece uma mulher de 9 meses. Aí quer tomar água com sal e bicarbonato achando que vai aliviar. É a glutonaria. Às vezes você pode comer, você come, você fica bem... A pessoa trabalha, você trabalha, os homens trabalham, principalmente os homens trabalham, chega em casa, nossa, estou morrendo de fome. Aí chega em casa, faz aquele pratão de pedreiro, come, fica passando mal. Se eu tenho certeza, se você pegasse uma baita de um omelete, fizesse uma coisa bem bacana, você ia ficar super satisfeito e não ia comer com a barriga de uma mulher gestante de 9 meses. É comelão. A Sofia aqui, ela estava rindo esses dias, ela começou a rir do nada. Aí eu falei, o que foi, Sofia? Nossa, a gente está vendo as fotos, né, Sofia? As fotos antigas que fica salva. Ela falou, nossa, pai, toda vez que a gente saía dessa igreja, a gente ia para a pizzaria, né? Eu falei, esquece isso da sua vida, filha. Esquece isso. A pizzaria era chamada o Ponte dos Crentes. Ponte dos Crentes. Era terrível, missionária Sandra. Era terrível. Os botões da camisa faltava voar. Negócio absurdo. E é justamente isso. O cristão não bebe, então tem que comer. É isso aí. Não pega pelo lado, mas pega pelo outro, né? É basicamente isso aí. Então deixa eu correr aqui, gente, para eu tentar finalizar com vocês aqui. Vamos aqui rapidinho. Será que daria tempo? Será que em 5 minutos a gente consegue? Então vamos aqui então. 1 Timóteo 4:2-4. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbem casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelo quem crê e conhece a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de... Então está aqui. E não proíbe o casamento e o consumo de alimentos. Certo? Então está falando que existia naquele tempo ali alguns hipócritas religiosos, fariseus, que estavam proibindo certos alimentos criados por Deus. Então, existem alimentos criados por Deus, e eu quero citar rapidinho aqui para vocês, talvez vocês já sabem, mas vamos lá. Gênesis 1:29, disse Deus, eis que dou a vocês todas as plantas que nascem de toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão fruto com as sementes.
elas servirão de alimento para vocês. Então esses foram os primeiros alimentos concedidos a Deus antes da queda. Gênesis 1:29 seria as frutas, legumes e verduras e vegetais, grãos, cereais e sementes e castanhas, ok? Depois da queda, Gênesis 9:3 está assim: e assim como dei a vocês os cereais e vegetais por alimento, também lhes dou os animais, seria as carnes, amém? A gente sabe que, ok, vamos encher o bucho de carne. Não, a gente sabe exemplo, o trigo do tempo de Jesus era um, o trigo de hoje é outro. A carne desse tempo aqui era uma, a carne de hoje, infelizmente, é outra. Está cheio de substância. As galinhas estão tomando bomba. As pessoas de hoje, os jovens de hoje, que parece que já está com idade adulta, tudo grandão, fortão, é porque eles estão comendo as galinhas bombadas. Está tudo contaminado, é verdade? Então, em tudo nós temos que ter cautela. Tem o trigo de Jesus, no templo tinha trigo, então eu vou comer trigo, vamos lá, vamos comer pão, vamos encher a barriga de pão pela manhã, vamos passar margarina pela manhã. Você está se matando. Oi. Olha só. E como o caso da senhora, nós temos inúmeros outros casos. Temos o caso da irmã ali, que agora não dá para eu abrir o testemunho de todo mundo, porque infelizmente nós passamos aqui um pouquinho do tempo. Mas vamos lá. Deixa eu ver aqui que está descarregando aqui o tablet. Deixa eu ver se eu consigo partir para o celular. Só um minutinho. Você pode orar em línguas por enquanto? Então vamos lá, nós estamos falando de alimentos criados por Deus. Então nós falamos aqui de Gênesis, que foi criado por eles. E aí, quais são os alimentos proibidos dentro do Novo Testamento? Quem sabe? Fala rapidinho. 1, 2, 3. Alimentos proibidos por Deus dentro do Novo Testamento. Quais são os alimentos? A carne de porco, existe uma discussão, porque fala que é para os judeus. O peixe, ok, sim. Existem algumas pessoas que seguem isso, e amém, por seguir essa questão. A questão do porco, você é impuro, etc., para o judeu é uma carne impura, né? Mas vamos lá. Um alimento que foi proibido, que é proibido no Novo Testamento, esse você tem que se abster dele completamente, é a carne com sangue. Essa está proibida em Atos 15, 28 e 29, está a carne com sangue, e está dizendo também do animal estrangulado, ou seja, aquele animal que o sangue ainda está dentro dele. Certo? É proibido. Oi? Atos 15, 28 a 29. Ou seja, carne com sangue e animal estrangulado, ou seja, animal que tem sangue, exemplo, os macumbeiros, eles pegam o sangue da galinha, ele pega a galinha, estrangula a galinha e faz o quê? Come a galinha lá com sangue lá, tem uns que comem mesmo. É pecado, certo? Então, aquela carnezinha pingando sangue, certo? Faz uma carne mal passada aí. É pecado. Está no Novo Testamento. Nem adianta de dizer, é para os judeus o Antigo Testamento. Está no Novo Testamento. Tá certo. Deixa eu correr aqui rapidinho, então. Aí, talvez a gente falaria assim, bispo, os outros alimentos. Isso aqui, os senhores acabou de citar os alimentos que estão na Bíblia, que é proibido. Na Bíblia não diz que é proibido usar cocaína. Na Bíblia não diz que é proibido fumar. Na Bíblia não diz que é proibido fazer inúmeras coisas, nem por isso você tem liberdade de fazer. Isso é chamado discernimento do bem e do mal, do certo e do errado. Correto? Então, hoje, a maior dificuldade que nós temos hoje com os alimentos são os alimentos ultraprocessados. Eita, agora eu vou pegar vocês agora. Posso? Então, alimentos ultraprocessados, vamos ver aqui. São alimentos que eles não são feitos com ingredientes naturais, né? Geralmente eles se veem corantes, aromatizantes, espessantes. Né? Espessantes é que deixa ele mais cremoso. Exemplo, iogurte cremosinho. Olha, o iogurte é saudável, comer o iogurte aqui. Geralmente o iogurte ele tem esse ingrediente chamado espessante, que é para deixar ele mais cremosinho. Tá certo? E vamos lá, vamos aqui. Realçadores de sabor. Eu lembro que tem um realçador de sabor que ele é surreal, ele é gostoso. Mas, ao mesmo tempo, ele é muito prejudicial. Então, realçadores de sabor, ele faz parte ali, tá, exatamente.
Geralmente essas fórmulas, elas são tudo fórmulas que elas são viciantes. E geralmente todos esses produtos são produtos que duram muito tempo. Tem um escrito aí que diz que quanto mais tempo o produto durar, mais rápido você morre. Todo alimento que você compra que dura muito é os alimentos que faz você morrer mais rápido. Certo? Porque é os alimentos que mais têm conservantes. Então aqui, posso falar os principais alimentos ultraprocessados? Então, peguem rapidinho. Lanches e fast food. Vamos lá, hambúrguer industrializado, batata frita, certo? Batata frita. Ah, bispo, é a batata frita que a gente faz na air fryer, aquela que a gente compra o saco congelado. Vai lá ver como é que ela é feita. Eu também já tentei burlar isso aí, mas não deu muito certo, não. Tá bom? Nuggets. Quem gosta daquele nuggetzinho? É uma delícia, né? Vamos lá, então vou denunciar tudo aqui hoje. Nuggets empanados. Oh, minha infância, como eu comia aquele steakzinho de frango empanado com arroz, um negocinho, um tomatinho. Cachorro quentes com salsicha industrializada. E pizzas congeladas, aquela que você compra, aquela compra lá, para você fazer a pizza rapidinha, congeladinha ali, ela está dentro desse grupo dos alimentos industrializados, ultraprocessados. Aqui eu vou pegar vocês agora. Doces e sobremesas industriais. Então, o biscoito recheado. Quem já viu aqui aquele biscoitinho de sal? Água e sal, que chama? Creme crack, é o queridinho do Brasil, né? Você já viu a experiência que eles estão fazendo? Eles pegam aquele biscoitinho e colocam no fogo. Daqui a pouco eles tiram do fogo e começa a pingar que nem você estivesse derretendo um plástico. É o queridinho do Brasil aí que a gente come e manda para os nossos filhos para eles comerem no lanche do colégio. Vou fazer uma dieta. De quê? Eu estou comendo só um biscoitinho, água e sal agora. Biscoito recheados. Bolos prontos e mistura para bolo, tá? Vai aí. Bombons, barras de chocolate industrial, aquela barrinha lá que a gente diz que é saudável. Balas, chicletes e pirulitos. Sorvetes industrializados. Vamos lá, bebidas adoçadas, refrigerantes. Esse não precisava nem falar, né? Suco de caixinha, aquele suco de caixinha adoçado com cheio de conservante. Energéticos. Um dia manifestou um cara aqui, ele falou assim, era o espírito da morte lá. Aí falou assim, foi bem aqui. Aí falou assim, eu vou matar ele. Como é que você vai matar ele? Vou matar ele com o Monster. Aí ele voltou, né? Aí eu falei, caraca, cara, tu toma energético? Eu sou viciado no Monster. O diabo falou que ia matar ele através do Monster. Chá prontos e adoçados. Iogurte com sabor e corante, certo? Não tem nada de saudável nisso aí. Pães e massas industrializadas. Pão de forma integral, aquele integralzinho, né, que a gente quer passar batido. Ele é que mais tem aditivos. Torrada saborizada, aquela torradinha lá que a gente compra da... Como é que é o nome? Balduco. É saudável, né? Ela vem com os grãozinhos. Tá só nos matando. Macarrão instantâneo. Aquele macarrão que é rapidinho, que a gente faz rapidinho. Macarrão instantâneo miojo, conhecido como miojo também. Massa de lasanha pronta, aquela lasanhazinha que a gente compra 4 queijos, sabe? Aquela de frango. Carnes. Salsicha, eu não precisei te falar da salsicha. Arranca esse alimento cancerígeno da sua vida. Não coma essa porcaria. Se você comer, você está pecando contra o Espírito Santo. Presunto, foge de presunto. Mortadela, nem se fala. Quem na sua infância aqui não comprou aquela mortadela que veio num negócio grande assim? R$2 você comprava um negócio imenso assim, que ela veio com as gorduras dessa grossura nela. E descarregou. Então vamos lá, salamezinho, aquele salame, o peito de peru. Eu estava assim, eu falei, pastor Olana, eu não vou comprar mais presunto não, que eu vi que não é bom, vou comprar peito de peru que é saudável. Aquela linguicinha. É uma das piores porcarias que tem a linguicinha, aquela linguicinha. A linguiça industrializada, certo? Deixa eu pegar aqui vocês um pouquinho. Molhos e temperos prontos. O ketchup. Tem o ketchup? Eu estou falando aqui de alimentos ultraprocessados, certo? Maionese, molho barbecue, calda de temperos. Escute aí, mulherada. A calda de temperos, aqueles em cubo, aquele que tem aquela galinhazinha lá inofensiva. Aquele tal do sazon, que dá um tempero especial na comida.
aquela sopinha em pacote que a gente compra, snakes e petisco, batata chips, amendoim japonês, pipoca de micro-ondas, é um dos piores venenos que existe, pipoca de micro-ondas. Gosta de pipoca? Compra a pipoquinha do pacotinho e faça você ela com uma banha de porco, com azeite, com uma manteiga e nada de margarina mais na sua vida, amém? Então vamos lá. O barrinha de cereal já falei, aquele salgadinho que a gente compra para os nossos filhos, ajudando eles a morrer mais cedo, salgadinho de pacote. Vamos lá. Como é que você identifica a pastora Luana? Eu ficava intrigado com ela, que a gente ia no mercado e ela demorava um século em um produto. E quando eu ia ver, ela ficava lendo item por item. Um dia ela baixou um aplicativo, ela usava o aplicativo, e eu falava assim, vamos comprar isso aqui, aí ela primeiro ia ver e nunca comprava. Então você tem que identificar esses alimentos. Quem já foi comprar uma coisa lá e está assim, alto em açúcar? Já viu aquilo lá? Sabe o que é aquilo? Sabe o que é aquilo, pastora Roberta? É tipo assim, é o pior dos piores. Aí o governo quer te ajudar. Vou alertar ela que aquele alimento ele é alto em açúcar, para ela não comprar. Aí coloca lá um nomezinho e geralmente passa batida, a gente não dá nem ideia para aquilo. Correto? Então tudo que o sistema permitiu colocar ali e identificar, saiba que o negócio é muito ruim. Nem vamos falar do transgênico ainda, né? Não vamos nem falar do transgênico, que ele é alterado, né? Então vamos lá. Então você vai lá, vou te ajudar aqui. Você vai identificar. Então quando você vê lá aromatizante artificial, lá no ingrediente, aromatizante artificial, corante, realçador de sabor, como glutamato. Viu esses nomes e foge disso. Conservante, estabilizante, antiumectante, acho que é isso, e expansante. Esses nomezinhos aí, eu vou falar para vocês, fuja disso. Identificá-los, isso, mas quais são os alimentos industrializados? É só você ver os ingredientes. A consequência dos industrializados, inflamação crônica. Por que você sente tantos problemas no corpo? Os maiores problemas que sentimos no corpo, o quê? Porque nosso corpo está todo inflamado. Todo inflamado. Então vamos lá. Esses alimentos industrializados, eles são ricos em gorduras ruins, ou seja, aquelas transaturadas. Exemplo, a margarina, como eu falei com vocês. Fujam da margarina. Bispo, mas olha só, a manteiga é 20 e poucos reais, a margarina, eu não sei quanto é que está a margarina hoje, mas está bem abaixo da manteiga. Filho, não caia nisso. Se tem uma coisa que você tem que excluir, que não tem nada que justifique, tem certos alimentos, um deles é manteiga, salsicha e, na verdade, todos que eu citei aqui, mas principalmente a margarina, ela é uma porcaria. Não use ela na sua vida para nada. Arranque isso da sua vida. Açúcar refinada, saia disso. Bispo, o que eu vou comer? Não sei, mas não coma isso. Não sei. Eu estou falando o que você não deve comer. Se você aprender o que você não deve comer, você vai saber o que você pode. Ok? Aditivos químicos. Vamos lá. Essas substâncias, elas provocam a inflamação no corpo, que é o ponto de partida para várias doenças. Então, como é que é? Esses alimentos, eles geram o quê? É a tal da epigenética lá, que nós um dia até falamos sobre isso. Epigenética, que gera a alteração, a modificação do gene do DNA, que ativa ou desliga alguma coisa, certo? Ou seja, ele pode ativar o câncer. Entendeu? O alimento, missionário Thiago, ele não altera o DNA da pessoa. Não tem capacidade de alterar, correto? A longo prazo, sim. Ok. Então vamos lá. Então, o que pode trazer? Pode trazer doenças como diabetes tipo 2, hipertensão, câncer e doenças cardíacas. A inflamação também afeta o sistema nervoso, prejudicando a concentração, o humor e o sono. Então, às vezes, a gente está rabugento. E você está dizendo que é os principados. Não é principados. Não é os principados. O papel dos principados só foi ensinar o homem a fazer esse tipo de alimentação para nos ajudar, para ajudar a gente a morrer mais cedo. E viver uma vida péssima na Terra. Vamos lá. Resistência à insulina e diabetes, excesso de açúcar, carboidrato refinado. Ou seja, eu lembro quando eu cheguei aqui no Rio, eu já tinha comia bem melhor, mas eu lembro perfeitamente desse dia que o apóstolo chegou em mim. Ele falou assim, olha, acabei de ter uma visão contigo. A gente ainda morava em Miguel Couto, foi bem recente mesmo a chegada aqui. Ele falou assim, olha, tu tem que reduzir o carboidrato. Eu falei, pô, como assim reduzir o carboidrato? Ele falou, eu vi um prato, e nesse prato você colocava arroz, você colocava batata, você colocava purê. E aí vai.
excesso de carboidrato. Então uma dica vai para você, se você vai comer o arroz, por que você vai comer purê, por que você vai colocar batata inglesa? Você está se entupindo de carboidrato, ou seja, excesso de açúcar no sangue. Amém? Então, vamos lá, excesso de açúcar, carboidrato refinado, como farinha branca, ok? Farinha branca, lá em São Paulo eles tomaram uma iniciativa muito legal, e provavelmente vai trazer para cá também. Lá nós temos o presbítero Donizete, ele está fazendo salgados com coisas saudáveis, com ingredientes saudáveis. Está fazendo aqui já? Tá? Começou? Ótimo. Ótima iniciativa. Então vamos lá. Xarope de glicose. Nós amamos um açaí, mas é raro de achar um açaí aqui por causa do xarope que se tem. Então você tem que ter cuidado com isso. Certo? Vamos aqui. Tá bom. Tudo isso faz o pâncreas liberar muita insulina. Com o tempo o corpo fica resistente, ele leva aí que pode se levar o diabetes. E o acúmulo de gordura visceral, eu acho que é isso, visceral. Aquela que fica na barriguinha, aquela pochete que a gente cria, que é difícil para sair, né? Então, alteração epigenética, eu não vou falar aqui agora, mas vamos lá. Pode ocasionar, esses alimentos nós estamos falando, tá? Pode ocasionar doenças cardiovasculares, certo? Pode aumentar o colesterol ruim, diminuir o colesterol bom e aumentar a pressão arterial. O resultado pode ser o entupimento, certo, das artérias. E isso pode aumentar o risco de infarto e derrame. Vocês estão entendendo? Aí você vai me dizer que isso não é pecado? Você está se matando. Qual é a diferença disso para quem está usando droga? Nenhuma. A diferença é que isso aqui é aceito pela população. E a droga não. É a mesma coisa. O pior disso, isso pode causar... Quem já falou assim, nossa, mas parece que todo alimento que é prejudicial, ele é o mais gostoso. Quem já falou isso? Não é verdade? Eu vou te explicar o porquê que ele é mais gostoso. Ele traz dependência e desequilíbrio emocional. Os ultraprocessados são altamente viciantes. Por quê? Ele estimula a dopamina. Por isso você tem uma sensação de ele ser tão bom. A dopamina é o neurotransmissor do prazer, certo? Então por isso que te dá muito prazer quando você come, vou comer aquele sanduíche. Nossa, que sensação boa que dá. Isso aí é por causa da dopamina. Mas ele faz sempre, e ele faz o quê? Sempre o cérebro querer repetir. Por isso que você fica viciado naquilo. Você comeu aquele final de semana, você já pensa, final de semana que vem vamos vir aqui de novo comer? É assim ou não é? Isso aí é porque ele faz o cérebro, o seu próprio cérebro, querer constantemente. Então isso é que gera a dependência alimentar. Deixa eu correr aqui rapidinho. Vou ter que pular muita coisa aqui. Obesidade hormonal... Danos ao intestino, deixa eu só falar esses danos ao intestino aqui rapidinho. Os conservantes e aditivos destroem parte da microbiota intestinal. Essencial para a boa digestão, imunidade e saúde mental. Certo? Então ele destrói, me ajuda aqui a lembrar o nome essa microbiota, elas são bactérias que são boas. Ou seja, esses alimentos industrializados, eles podem combater essas bactérias que são boas. Por isso que às vezes você tem tanta dificuldade na indigestão, demora tanto, você tem tanto problema na digestão alimentar. Correto? O intestino ele fica desequilibrado e pode gerar muita ansiedade, depressão e imunidade baixa. Vocês já repararam? Vamos aqui para nós. Há um número muito alto de enfermidade aqui nessa região. Vocês concordam comigo? Direto tem gente enferma. Sempre nós estamos enfermos. Mas você já reparou a dificuldade que nós temos de boas alimentações aqui? Você já reparou isso? Nós fomos para São Paulo, raro foi a vez que nós ficamos doentes, muito raro. Nós pisamos o pé aqui, você começa a lutar pela sobrevivência. E é porque lá a gente não come porcaria, mas lá a gente comia mais saudável ainda, tínhamos acesso a boas alimentações. Aqui a gente não come porcaria, mas também tem acesso a bons alimentos que é necessário, porque são nutritivos. Ok? Pessoal, não posso me alongar mais, porque já passou do horário já. Você pode se colocar de pé? Você pode aplaudir o Espírito Santo? Vem cá. Só foi. Os pediatras agora. Tá Aqui.
É só uma... Não foi? Aqui tá indo. Fala o quê? Os pediatras agora... E... Ó, a resistência. E vai sair coisa boa aí, hein? Oi? Sobe alguém lá, ajuda lá rapidinho, por favor. Sobe lá rapidinho. Foi. Ei, som. Vamos ver. Ei, Ah, os pediatras agora, a gente foi levar a Luana para consultar, e a primeira pediatra dela, ela passou uma vitamina D. ah. E aí, toda vez que eu dou a vitamina D para ela, eu dava a vitamina D, eu sentia que ela mudava muito. Ela ficava se espremendo, eu comecei a perceber e isso me chamou a atenção. E aí, o Senhor começou a me impulsionar a estudar. E aí eu descobri que essa vitamina D ela tem um aroma. Um aroma de laranja e que, com o passar do tempo, muda o paladar da criança. Olha E tinha só. açúcar. Tinha um tipo de açúcar que não vem ali específico. Aham. Você tem que estudar ali e procurar. Isso. E aí eu falei, não, vou parar de dar essa vitamina D, vai acabar, não vou dar mais, vou ver uma outra forma. E aí a gente mudou de pediatra. Fomos numa outra pediatra e ela passou o ferro. Quando eu abri a bula do ferro, tá lá, aroma de doce de leite. Olha só. Aí eu fui pesquisar um outro, tem lá sabor, aromatizante chocolate. Meu Deus. Eu falei, ué, como assim? E aí, às vezes, você questiona, eles falam, não, pode dar. E aí eu vi uma médica falando sobre isso, ela falando que, com o passar do tempo, a criança ela passa a ter seletividade alimentar. Muda o paladar Muda. da criança completamente. Sim. Esses que a senhora comprou foram em farmácias? Foi. Foram em farmácia. Tudo que a senhora comprar em farmácia, todas as vitaminas que a senhora comprar em farmácia, tudo vai ter alguma coisa. O único que a senhora não vai ter é a senhora mandar manipular em lugar de confiança também. Que o pastor Guerra de São Paulo, ele é médico, então ele me fala que existem alguns lugares que eles também acrescentam certas coisas, certo? Então é bom também ficar atento a isso. E a pastora Luana, só um minutinho, a senhora já fala. A pastora Luana, às vezes eu falava para ela, olha, achei essa B12 aqui muito boa, daqui a pouco ela me dava uma nega. Eu ficava assim, inconformado. E ela, vem aqui, olha aqui o ingrediente. E de fato, você vai comprar a B12 achando que está sendo benéfico, mas por quê? Quando vem da indústria farmacêutica, ela nunca vai te beneficiar por completo. Entenda isso. Não existe nenhum remédio da indústria farmacêutica que ela te beneficia por completo. Não existe nenhum. Os únicos remédios que são 100% benéficos são os remédios naturais. São coisas naturais. O governo, a indústria, é um sistema que a gente poderia entrar aqui, talvez, se nós tivermos a oportunidade na próxima terça-feira, se o pastor Marcos Paulo deixar eu pregar na próxima terça, aí a gente pode entrar mais nesses tópicos dos remédios, dessas coisas também, para a gente desmistificar isso aí, a gente trazer a clareza para que a gente não seja refém do sistema, correto? Eu já falei para vocês, a minha sogra teve um AVC, uma das causas do AVC foi o excesso de dipirona, acho que foi dipirona ou paracetamol, um dos dois, além do anticoncepcional. Isso, então é muito terrível. Então o que eu falo para vocês? Fujam disso e busquem o conhecimento. Certo? Eu não quero colocar você aqui à prova, você está falando para eu não tomar certos remédios da farmácia? Tá, e quando eu estiver doente, o que eu vou fazer? Eu não vou tomar? Não estou falando isso, estou falando você. Busque conhecimento. Se você buscar o conhecimento, eu não sou médico para te dar um parecer sobre isso, de uma forma tão concreta, eu não posso fazer isso, mas eu posso te falar, busque o entendimento. Talvez se você buscar o entendimento, você pode trocar aquele remédio que você tomava lá toda vez que você sentia dor de cabeça, você agora vai encontrar um que possa substituir e não pode trazer danos. Ok? Por isso que nós estamos crescendo muito na medicina integrativa. Tem a irmã ali que me falou também das novas dietas que está tendo, inclusive a senhora tem vários benefícios para a saúde da senhora, né? Isso, várias curas. Ela teve só através de alimentações, dietas saudáveis por médicos que não é medicina tradicional, infelizmente. Então, por que se nós estamos falando tudo isso aqui, eu tenho certeza que o Espírito Santo ele está trabalhando no nosso meio, nos preparando para o que ele possa trabalhar aqui no nosso meio de formas ainda mais poderosas. Certo? Você vai ter que entender isso. Como eu falei para vocês, existe certo tipo de libertações que ela só vem se você deixar exemplo. O que tem dificuldade aqui, se você luta na área sexual. Bispo, tem muito luta, tem uns sonos perturbadores na área sexual. Primeira coisa que você vai ter que fazer, arranca açúcar da sua vida. Se você não tirar açúcar da sua vida, você tem a certeza que dificilmente você vai ter vitória sobre essa guerra, que não é uma guerra fácil, é uma das mais difíceis a serem vencidas. É uma das mais persistentes.
certo? Então, tem certo tipo de alimentos que você vai ter que sair disso. O apóstolo Robson, Deus falou para ele tirar carne, porque ele precisava adquirir algo. Então, tem certas coisas que nós precisamos adquirir, que é necessário, na verdade, nós retirarmos algumas coisas, por tempo determinados ou não, mas você tem que estar sujeito a isso, é o que o Espírito Santo está fazendo. Eu tenho 2 filhas, tenho a Sofia e a Laura. Comparação de saúde, a Laura tem muito mais saúde do que a Sofia, porque na Sofia, no tempo dela, eu dava iogurte, dava doce para ela, pela falta de entendimento, achava bacana, é bonitinho dar pirulito. Ah, pô, é criança, tem que comer. Hoje a Laura, ela vive o dia, passa o dia com um limão na boca. Ela acorda pela manhã, ela pede o quê? Água com sal. Me dá água com sal. Toda hora, me dá gás com limão. A Laura, ela tomou, acho que vacina até, acho que 4 meses só. Não estou falando aqui, vocês têm filho, tá bom, que não é para dar vacina, pelo amor de Deus. Nós decidimos não dar. A última que ela tomou, acho que foi com 4 meses. A Laura tem uma saúde muito forte. Ela é muito forte. Ela é muito forte. Na gestação, a pastora Luana foi obrigada pela médica a tomar a vacina do coronavírus. Ela não aceitou. A médica ficou intrigada com ela, fez ela assinar um termo de responsabilidade, mas ela não tomou. E hoje nós estamos vendo, os Estados Unidos está começando a espanar isso, botar na vitrine os males causados pelas vacinas. Certo? Então, infelizmente, é algo que, como cristãos, nós temos que ser prudentes e não podemos querer ser espirituais e dispensar, negligenciar essas partes que deveriam ser naturais e a gente não pratica, achando que a espiritualidade vai ser o suficiente para a gente ter uma vida de sucesso com o nosso Senhor, com o Espírito Santo, uma vida espiritual sadia. Ela vai depender muito do cuidado que você tem com o seu corpo natural. Amém? Então eu oro e peço para que o Senhor Ele conceda a vocês cada vez mais a graça de despertar um entendimento para comer mais saudável, você sacrificar esse corpo terreno que é inclinado ao pecado e se livrar desses alimentos, por mais que seja gostoso. É gostoso? É delicioso, mas nós sabemos que a forma que ele é feito é justamente para isso. Por que o drogado se vicia na droga? Porque ela é boa, ele coloca algo lá que desperta algum sentido nele que faz bem para ele se sentir bem com aquilo. Assim é, o cigarro, a Coca-Cola, todas essas porcarias, ela vai despertar, ela vai trazer um sentido, que nós falamos aqui da dopamina, né? Que libera que é o hormônio lá do prazer, não é isso, missionário Thiago? Ela dá prazer, te dá satisfação. Mas isso está nos matando, isso está prejudicando o fluir do Espírito de Deus sobre nós. Amém? Então, eu oro para que vocês orem também, para que vocês busquem ter uma vida mais saudável. Tem que ser bem rápido, tá bom? Low carb, fica aqui a dica. Quando na próxima terça-feira nós tivermos essa oportunidade, a gente entrar na parte de jejum, começar a falar do jejum, aí a gente pode entrar nessa parte. Eu queria mais tratar com vocês aqui do entendimento da santificação do corpo. E é claro que é muito mais profundo do que isso, nós poderemos entrar em outros aspectos da santificação do corpo, mas eu quis frisar com vocês na responsabilidade do cuidado com ele, o excesso da espiritualidade. Nós vimos aqui passagem maravilhosa de Paulo, nós vimos a palavra que ninguém ia morrer, mas se eles não comessem, eles iriam morrer sim, apesar de ter uma palavra milagrosa que garantia a vida deles, isso poderia ser interrompido pela negligência natural. Correto? Amém? Então, se livrem dessas porcarias. Se livrem. E eu posso falar algo maravilhoso para vocês? Amém. Se vocês fazerem um propósito, orarem ao Senhor, se mostrarem disponíveis a buscar, a cooperar com a ação do Espírito Santo através da sua vida, que é para isso que nós somos chamados, tenho certeza que Deus dará graça e recurso e meios para que vocês possam se alimentar cada vez de uma forma melhor. Vocês acreditam nisso? Vocês creem nisso? Quantas vezes eu falei, eu não vou comer legumes porque é caro demais. E estou sempre comendo legumes, seja legumes da minha casa ou não seja. Uma hora ou outra aparece legume e eu estou comendo com alguém, na casa de alguém. Melhor quando é na casa de alguém, né? E em casa, uma hora ou outra estou comendo. Façam isso, cuidado. Para fechar aqui com vocês, desculpa pelo horário, tá bom? Vocês me perdoam pelo horário? Mas para fechar, eu lembro que uma vez nós estávamos no jejum. Esse jejum eu falei assim, eu vou fazer no mínimo 10 dias só na água, no mínimo. Mas antes daquele jejum, eu já tinha uma vida que eu achava que eu estava comendo saudável. O que eu comia todo dia? Cuscuz, e ovo, cuscuz, não comia feijão, não comia nada, por quê? Nossa, não vai atrapalhar o mover do Espírito na minha vida. Eu ficava nessa loucura aí, né? Tirava o feijão, tirava tudo, vivia tonto, não podia levantar da oração que tudo ficava rodando, certo? E aí eu já andava dessa forma e várias pessoas me entregavam, falavam, olha, eu estou te vendo doente, eu te via assim, te via desse jeito e tal. E várias pessoas, e eu falava, está repreendido,
como bem. Aí eu lembro que esse dia eu estava fazendo um jejum, eu falei, eu vou fazer no mínimo 10 dias na água. Quando deu no 7º dia, rapaz, eu não queria ler a Bíblia, eu não queria orar, eu não queria fazer nada de espiritual. Eu falei, que diacho de jejum é esse que está ativando? É o contrário na minha vida, né? Eu lembro que naquele dia eu fiquei muito, muito mal mesmo. Aí recebi uma mensagem de uma irmã, falou, olha, acabei de ter uma visão. E essa irmã não sabia de nada. Ela falou assim, eu via o senhor muito mal mesmo. E é necessário que o senhor cuide da sua saúde. Eu falei, cara, não é possível, eu vou orar. E eu fui orar. Eu falei, senhor, fala comigo na tua palavra. Abri a palavra. Onde caiu? Não é por força, nem por violência, mas é pelo meu. Eu falei, então beleza, deixa eu ali tomar um Conceitas ali agora. Entendeu? Então, nós temos que ter cuidado com isso. Às vezes a gente está achando que está fazendo bem, mas a gente está fazendo mal. Certo? Às vezes você está tirando certos alimentos que Deus nunca falou para você tirar. Por que alguém para de comer feijão? Quem falou que é para você parar de comer feijão? Mas eu te indico você, se o feijão te faz mal, tudo bem, mas você já procurou fazer o feijão da forma correta? Você já deixou o feijão pelo menos 24 horas de molho? Não come. Aí come o grão de bico, não deixa de molho, come e fica empanturrado. Por quê? Está cheio de gases ali que você não deixou de molho para sair aquelas coisas. Então existe a forma correta de fazer, a forma correta de você se alimentar, certo? Cuscuz bom é o do Nordeste que não tem transgênico. Pedi para trazer, manda para mim um bocado aí, certo? Existem carnes que são boas. Se você não se sente mal com carne, come principalmente as carnes, as vísceras, correto? Fígado. Dá fígado para essa menina, quando ela começar a comer. Fígado, coração, moela, come. Come, você tem que comer. Inclusive agora, para fazer inveja para vocês, quem está com fome aqui? Eu estive comendo uma carne de cordeiro. Comi uma carne de cordeiro, ela é muito boa, ela é um sabor único. Você nunca vai comer nada comparado com ela, ela é macia, ela é uma delícia. Eu comi, é muito bom. Então, quando você puder comer uma carne de cordeiro, se você for no Nordeste principalmente, come uma carne de cordeiro que é muito boa. Amém? E ela pode, porque Jesus ele comeu dessa carne também. Carne de cordeiro pode. Amém? Tá bom, então deixa eu só orar pela sua vida, nós já vamos finalizar.